Cefragô Podcast. E aí, galera? Beleza? Tamo aí pra mais um programa, hein? Delícia, tá Firmeza? doido? Como é que você tá? Hoje eu tô animadaço. E o Romulão? Como é que você tá, Romulão? Tô muito bem, cara. Hoje mais ainda, né? Legal, né? Dia gostoso, quinta-feira. Quinta-feira. Dia de Cefragô. Opa. Hoje é o dia, né? Tem que estar feliz e animado. Hoje é o dia. Hoje tá até cheiroso o ambiente, Tá né? cheiroso, tá diferente. Tá diferente. Acho que tá vai ter pela assim- primeira vez uma coisa diferente aí, Vai ter, com certeza. que Já será, pode hein? até falar, na verdade. Pode falar. Vai ter uma empoderada aqui hoje. Empoderada. Vamos Sim. falar a verdade. A mulher é, assim, é um poder de pessoa, tá? Ela tem uma história de vida que a gente... Não, Massa. só ela para falar alguma coisa da vida dela, mas tudo que ela já passou e tudo que hoje ela é, gente, Show de bola. É de arrepiar. não tem que falar, né? É. Nós, inclusive, já vamos apresentar, porque essa curiosidade Não, calma mata. aí, Não, antes né? de apresentar, eu também acho que não. Vamos, tem que vamos mandar voltar pro para aquela Romulão, área, né? Não só ele, só Joga a bola pra cá. Senão você não fala, você não Pois começa. é. Mas vamos lá. Antes aí da gente apresentar quem está com a gente aqui, aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho porque você não recebe as notificações. Então não adianta nada você inscrever, mas não ativou o sininho, quando tem vídeo novo você não vai receber a notificação aí. Isso aí. E as nossas redes sociais, @Cefragô Podcast, Instagram, Facebook. Temos já em todos os canais praticamente o nosso audiocast. Então se você entrar no Spotify, procurar lá Cefragô, vai achar a gente. Entrar no Apple Music. Apple, que é Music. Amazon Music, tudo aí de Spotify. música, vai ter lá o Cefragô Podcast. Então, aproveita, porque às vezes você tá dirigindo e não dá pra ver vídeo, né? Porque aí toma multa. Sim. E pra tirar a habilitação é caro depois de novo. Pra perder a habilitação não pode. Vamos ver se já um patrocínio. pra É, 7 pontos na carteira, né? Então você pode ouvir já, hoje é possível ouvir. Tá caminhando, correndo? Ouve o nosso podcast. Porque se você não ouvir e não curtir, o que vai acontecer, Alisson? Vai tomar uma buzinada na orelha aí. É, então, Se não seguir nós, corre lá. Buzina na É orelha. buzina na orelha. Alta Vamos lá. hoje, hein? hoje tá com poder, tá? É porque tem uma empoderada. Empoderada. Então não tem jeito, né? E Mas aí? é isso aí, galera. Hoje nós vamos apresentar a vocês uma história da querida amiga Etienne Rocha! Gente, que introdução cinematográfica, hollywoodiana, adorei. Tamo junto, bem-vinda. Muito bem-vinda. Imagina, nosso prazer é meu de estar aqui com vocês, viu, gente? legal. Muito Hoje, bom. só pra eu entender aqui, nós estamos entre paulistanos. Nós estamos entre paulistanos. 3x1 hoje, hein? 3x1 ganhamos, bem bem mineiro aqui, né? Bem mineiro, ganhamos. 2 paulistanos aqui. Ah, mas Alisson, minha Paulista, alma... paulistano, né? É. Minha alma É já daqui, não tem né? como, Já é né, mineira, gente? né? Eu sou mineira, gente, não tem como falar. Faz tempo que você veio pra cá? Eu tinha 12 anos quando eu vim pra cá, então, assim, sem maiores revelações. Aliás, não pode falar que faz tempo, né? Então faz É. pouco. Faz pouco pouco tempo. tempo, né? com Vai certeza. fazer Faz alguns uns aninhos. 13 anos. É. Ai, ai. Legal. E você lembra onde você morava, lá em São Paulo? Eu morava, na verdade, em Campinas, né? Ah, Campinas. Campineira. Eu sou campineira, na verdade. E eu morava ali perto do Viracopos, entendeu? Então eu sou de Campinas, na verdade. Que legal. Campinas é terra boa. Não, eu gosto bastante. É terra boa. Mas depois que a gente conhece Minas, gente, fica muito Aí se difícil. apaixona, né? É uma Aqui é paixão lindo, né? É mesmo, difícil né? largar o queijo, doce de leite. Não, né? impossível, né? Impossível. Olha lá. Eu vou mostrar propaganda, não, mas Ó, a gente ganhou. Ganhou, né? Ganhamos Gente, dela. e mineiro Nossa tem um negócio, Senhora. onde a gente vai, a gente quer presentear. E o Sim. que a gente presenteia? Comida. Um docinho. Um doce de leite, leva um certeza. queijo. E não adianta, metade do network já tá pronto, não é verdade, Alisson? Com certeza, não tenha dúvida, né? É o cafezinho Não é? e o docinho. Doce de leite. Isso assim. Aqui, grande parte das vezes, o pessoal até pede pra gente levar quando vai pra outro. Ah, traz o docinho de leite, não é É verdade? desse jeito. docinho de Toda leite. vez que eu venho pra cá, tem um checklist aqui pra... É doce disso, doce daquilo, né? Queijo, A tarará. família inteira. Gente, mas sabe uma coisa que é uma honra nossa, nossa do Cefragô? Ela disse pra mim que é a primeira vez que ela, assim, tipo, tá encarando uns programas assim, porque ela não gostava. Ela se sentia, ela preferia ficar quietinha dentro de casa, né? Ali no trabalho, não gostava de
ir para frente das câmeras e que agora recentemente, né, ela tá se promovendo aí mais e ela gostou do convite e nós ainda, poxa, pensa, claro. que honra. Que A honra. primeira mulher Verdade aqui do isso? programa, né? Na verdade, assim, aceitei o desafio. Para mim é um desafio, sim. Para mim é um desafio, sim. Eu realmente nunca passei muitos anos recusando qualquer tipo de convite, de palestra, de aula, de qualquer coisa, porque eu acho que, assim, eu era sempre fui muito focada em trabalho, entendeu? E ali eu me sentia sempre muito realizada. E depois de um certo momento eu percebi que essa questão de trabalhar a imagem, expor, ajuda também o negócio. Então, comecei a aceitar. E outro detalhe que eu acho que é super importante, né? Depois que a gente tem uma experiência de vida, e no caso, né, da empresa 16 anos, a gente sabe que a gente pode contribuir, né? E por que não falar, né? Então, Com certeza. para mim, tô aceito esse desafio. Tô aqui vendo o que vai dar, hein? Isso aí, pode ficar tranquilo que E aqui o por que papo é esse legal. empoderamento? Vamos lá, como que você começou? O que é a tua experiência? Conta um pouquinho da sua vida. Olha, eu formei numa faculdade muito técnica, né? Falando já da faculdade, porque a gente chega mais rápido nesse empoderamento. Então, eu formei numa faculdade muito técnica, de ciência da computação. E assim, como é uma faculdade muito técnica, eu falo que, ainda mais na área, né, de computação, poucas mulheres na área de computação, gente. isso é Assim, verdade. na minha sala tinha, acho que era 5 mulheres e 60 homens. Entendeu? Então, assim, eram pouquíssimas mulheres na área de tecnologia e assim, sempre com essa visão muito focada na programação. Eu gostava muito de programar, eu sou da programação mesmo. E depois, numa necessidade do próprio negócio, eu precisei tomar um rumo ali, tipo, né, eu programava, meu marido programa também, que é meu sócio, né? E naquele momento a gente viu que 2 pessoas cuidando da parte técnica não faria o negócio evoluir. Alguém tinha que entrar na parte administrativa. E aí eu fui para a área administrativa e foi a hora que eu comecei realmente a ralar demais, porque com uma formação técnica, né, você cai num momento ali de estratégia corporativa, não tem nada a ver, entendeu? O game ele é completamente diferente, é outro tipo de visão. Mas aí eu comecei a me envolver realmente com mulheres empreendedoras, porque eu falei, eu preciso aprender alguma coisa. Eu preciso ir onde realmente tem, né, alguma coisa. E aí eu comecei a me envolver realmente em grupos de mulheres empreendedoras aqui da nossa cidade. E foi onde, assim, comecei a me inspirar nessas histórias, né? Comecei a ouvir, até acho que eu falei um pouquinho com a Alisson, comecei a ouvir muito podcast sobre empreendedorismo. Então, o podcast faz parte da minha vida, porque eu sou uma pessoa muito acelerada, então eu gosto muito, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô ouvindo. Ainda mais mulher, vocês sabem, né, gente? Consegue ouvir, 1001 coisa ao mesmo mexer tempo. no cabelo, falar com o filho, com o marido e prestar atenção em todas as Todas, coisas, né? com certeza. E relembrar alguma coisa que aconteceu num passado remotíssimo. Vamos esquecer dessa super habilidade feminina. É fortíssima. Nós, homens, jamais teremos. Mas aí foi quando realmente virou a chave do que eu precisava. Então, assim, me envolvi com essas mulheres até porque é o seguinte, como eu era muito reclusa, eu não tinha um network muito grande. Então, me aproximar de mulheres empreendedoras foi muito importante para mim, para virar essa chave do empreendedorismo, viu? Porque eu era muito técnica. Você falou que era um pouco tímida e tal. Isso veio um pouco da sua infância, né? Você estava comentando com a gente um pouquinho da sua história. Fala pra gente como que foi a sua infância. Bom, a minha infância, né, foi lá em Campinas, né? Eu morei em Campinas até os 12 anos. E, assim, o fato é que falar de infância, nossa, gente, vocês fazem a gente relembrar cada coisa. Se quiser, pode borrar a maquiagem, fica à Nossa, vontade. Mas assim, né, quando eu acho que assim, a minha infância, né, vendo meu pai trabalhar tanto, minha mãe ficando em casa, e assim, a questão que meus pais, né, eu falo que tudo é reflexo de tudo que a gente vive de experiência dentro de casa, né, não adianta. Hoje eu como mãe, eu sei que isso reflete completamente na vida das minhas filhas, né? E então, assim, eu via minha mãe muito dependente do meu pai, e meu pai como uma autoridade dentro da minha casa, mas uma autoridade, vamos dizer assim, ele é baiano, né? Então, uma autoridade bem arretada, sabe? Arretada. Então, a gente não é como hoje, né? Eu não tinha liberdade para falar, não tinha essa, vamos dizer assim, esse incentivo para falar, para expressar, tal, porque é uma educação diferente, né? Sim. Então, eu acredito que tudo isso foi fazendo com que eu ficasse cada vez mais tímida. Eu era uma pessoa que não conversava. Até, por exemplo, sei lá, acho que até uns 12, 14 anos ali, eu era uma pessoa extremamente quieta. Ninguém nem
nem ouvi ali muito a Etienne falando, entendeu? Tanto é que tem gente que hoje me vê e fala assim, nossa, Etienne, nem parece a mesma pessoa. Porque eu realmente não falava mesmo. Então, assim, acho que é uma timidez muito por conta dessa infância, né? E aí eu via, por exemplo, minha mãe, que tinha que fazer renda extra em casa e estava fazendo... Minha mãe, acho que foi a primeira empreendedora, só que eu vim descobrir isso há pouco tempo. Eu falei assim, gente, de onde que vem esse empreendedorismo? Ninguém na minha família empreende, porque a gente imagina sempre os empresários, né? Sim. Aí eu comecei a refletir, foi até numa entrevista que eu dei pro Sebrae, eu falei assim, olha, a primeira empreendedora que me inspirou foi minha mãe. Porque ela tinha que fazer, sei lá, gente, era de flor de crochê, ela criou uma máquina de estampa quando nem existia, assim, ela fez um curso de uma lâmpada tal. Então, assim, era uma pessoa que não tinha problema para ela. Ela ia e ela resolvia. Então, assim, eu acho que é a minha maior inspiração, com certeza, como empreendedora. Com certeza. Né? E aí você desenvolveu um hobby, talvez, ou um talento, né? Que aflorou em você, que foi o lance de escrever, né? Então, porque assim, naturalmente, quando a gente, né, tá muito sozinha, e como eu não conversava, a gente não convive muito, a gente não é tão social, né? E nesse sentido, eu comecei a escrever. E foi uma das coisas que eu fiz muito na minha adolescência, né? Eu escrevia, gente, olha que romântico, eu escrevia poemas. Então, assim, eu escrevia poemas. Então, assim, quando eu morava em Campinas e aqui, eu escrevia muitos poemas. Por quê? Era a maneira de eu me expressar. Então, eu não me expressava conversando, mas eu me expressava escrevendo. E, assim, aquilo se tornou a minha paixão, de fato, né? Então, eu escrevia muito. Hoje, eu tenho muitos poemas, eles estão todos guardadinhos. Você chegou a fazer um livrinho, imprimir alguma coisa? Ainda não. Eu tenho um colega que já olhou e falou assim, olha, Etienne, eu acho que vale a pena a gente lançar isso daqui, viu? Que joia, tem que sim. Mas é uma coisa que, sabe, parece que é pessoal, ficou guardadinho. Mas tem o sonho, né, de logo ter também um livro, né? Não, com certeza, né? Aí, assim que quando eu comecei a escrever muito, eu falo assim, minha paixão naquele momento era, inclusive eu queria fazer letras. Eu falei assim, eu quero me tornar escritora. Porque foi onde você encontrou um momento de se dedicar, de você se expressar, né? Isso, e naquele momento aquilo estava me preenchendo completamente. Então eu queria me tornar realmente escritora. E eu comecei a escrever os poemas e aí tudo parou. Depois eu vim, né? Comecei essa paixão por tecnologia, que hoje absolutamente é a minha vida. E eu falei, poxa, agora eu vou começar realmente pegar aquele sonho lá de trás e começar a trazer aqui. Então, eu tenho, né, esse projeto que já está em andamento, né? E quem sabe aí em breve a gente sabe alguma notícia aí, né? Quem sabe eu não venho fazer um lançamento aqui. Opa! Sabe não, já está marcado. Se for lançar, vai ser aqui, ó. No nosso estúdio, aqui no nosso programa. Não, vai ser uma honra, gente, novamente estar aqui. Imagina. Mas se Deus quiser, vai dar certo. Como é que foi essa mudança? O que foi sua família decidiu vir para Alfenas? Sair, né, da capital, na verdade Campinas, ali, que é uma segunda maior cidade do estado de São Paulo, e vir parar em Alfenas, que é uma cidade pequena, porém um polo muito forte aqui para o sul de Minas, né? O que ocorreu, assim, meu pai, ele se aposentou, né? E aí a gente estava entre ou mudar para Salvador, porque meu pai é baiano, ou mudar para Alfenas, porque minha mãe tem família aqui em Alfenas, mas ela é de Alterosa, tá? Então, assim, ficou realmente nesses dois. E meu pai, ele conheceu aqui, né? Conheceu Alfenas. E aquilo que a gente já comentou, né, gente? Não tem como pisar em Minas... Parece que fica difícil, né? Fica difícil. Parece que fica difícil. Mas aí a gente mudou pra cá assim que meu pai se aposentou, entendeu? A gente veio toda a família pra cá, pra uma cidade mais tranquila. Ele entendeu que, analisando os pontos de fato, aqui já tinha 2 universidades, uma cidade universitária, que a gente teria essa possibilidade de educação na adolescência, que seria muito melhor, né? Assim, diga-se de passagem, né? Hoje você é uma big empreendedora, né? A gente vai falar um pouquinho mais do que você é hoje e tudo mais, mas assim, para chegar até onde chegou, né? Você com certeza já deve ter passado por altos e baixos aí, não corre para lá, não corre para cá. E assim, você trabalha. Eu sei que você, lá atrás, você dava até aula de informática, né? Sim. Quando era novinha ainda. Dali para frente, você trabalhava em empresa, você teve carteira assinada. Como que foi tua carreira? Minha carreira, eu tive uma experiência de trabalho, realmente, de emprego, né? Então, a minha carteira, ela só tem um registro. Meu Deus. Só tem um registro. E, assim, quando eu fiz 14 anos, eu já estava começando a ver computadores, né? E aí foi aquele momento que eu falei para minha mãe,
tô querendo fazer isso daqui. E aí meu pai não era uma pessoa que entendia a importância dessas questões, até por criação, e tá tudo certo. Sim. E aí a minha mãe deu um jeito de pegar dinheiro emprestado, me matriculou em curso e eu fui fazer curso. Depois que eu terminei o curso, eu já comecei sendo uma monitora ali dentro da escola, e um ano depois, eu estava com 15 anos, eu já estava registrada ali na escola para ajudar outros alunos que estavam iniciando. Então, naquele momento, estava se definindo, com certeza, aí o meu futuro, né? Mas desde os 15 anos eu trabalho, permaneci nessa empresa, foi a única empresa, só saí realmente depois, quando eu me formei. Mas eu dava aula, gente, e era muito interessante, porque com 17 anos, numa cara muito jovem, né? Na época, bastante jovem. Ai, Pro meu Deus. Etienne. Pro Etienne. E aí chegava na sala e, assim, alunos que olhavam assim, né? É interessante, viu? Foi um momento bastante interessante, mas de, assim, experiência riquíssima. Foi maravilhoso. Bacana. É maravilhoso. Você tem umas características que, quando nós, homens, a gente vê em mulher, são bacanas de ver, que é empreendedor, porque ainda há um preconceito com mulher. Quando fala, a mulher é a dona do negócio, é uma mulher. Uhum. E a segunda Muito, coisa, né? o ramo seu de atuação. Como você falou, ó, na sala, 5 alunas de 60 homens. É muito difícil ver uma mulher programando hoje. E às vezes, quando você vê, ainda rola aquele preconceito. Mas uma mulher que fez isso, né? Como que foi o começo para você? Você sofreu muito preconceito? Aí já falando na sua área que você atua hoje, né? De programação, digamos assim. Como que foi o seu início? Olha, realmente, tudo isso aí é bastante fato, né? Poucas mulheres na área de tecnologia até hoje, né? Embora hoje tenha mudado, está mudando, Sim, né? sim. A gente Isso tem é bom. grupos bastante interessantes e fortes de mulheres da tecnologia. Já pensei em fazer projetos voltados para isso, para levar, levar esse acesso realmente, essa visão que não é difícil, não é para homem, etc. Eu acho que é super a mulher bacana. tem uma visão diferente em tudo, né? Em tudo. Em tudo. Na nossa área também é diferente. É diferente. Eu preciso admitir que é diferente. Mas assim, enquanto eu estava ali no back office, né, atrás da tela, programando, eu acho que estava tudo tranquilo, né? Assim, em relação, não existia preconceito, porque afinal você cria, você é o pai da criança, a mãe da criança no meu caso, Sim. mas ninguém nem sabe o que está acontecendo. Porém, quando, né, e aí a gente estava falando do início da empresa, que era eu e meu marido apenas, eu que ia para as reuniões. E aí, neste momento, era um desafio muito grande, viu? Porque, deixa eu só falar aqui, eu vindo para eles. Você corta isso, hein? Aí tá pertinho. Depois você corta. É porque agora eu tô vendo que só tô olhando para cá, tô quase te ignorando aqui nesse espaço. Problema. Ó, Mas se é que ele quiser é mais tomar firme, aguinha também, essa caneca, inclusive, é presente nosso pra você, Ah, tá? não acredito, gente. Já vai sair com a nossa Ah, não, já aguinha vou pra colocar ela. uma água aqui, isso aí, então. deixa Por eu te favor, não, ajudar, não, por favor. Mas assim, as reuniões, nas empresas, a maioria das diretorias, tá? Elas são masculinas, são homens, geralmente de mais idade, ou seja, são pessoas mais experientes, né? E quando você pensa que entrava uma jovem, né? Mulher, tecnologia, até o próprio setor de TI, ele ficava daquela maneira, assim, tipo, não entendendo o que estava acontecendo. Então, já houve reuniões, né, que tinha uma mesa muito grande, assim, acho que tinha pelo menos uns 20 diretores, e tinha gente que nem olhava, nem nada, aquela questão realmente, sabe, de uma sensação que... não é ninguém, né? Sim. E assim, eu sempre levei isso de uma forma muito tranquila, porque eu falo, olha, eu trabalho muito bem, e assim, eu acho que no fim, essa qualidade, ela vai sobrepor tudo Aí isso, se esse tá o preconceito. Entendeu? Mas assim, muitas vezes, já teve assim, vezes realmente de setor de TI, ele menosprezar uma opinião, né? Porque, na verdade, eu falo assim, eu não vou nunca de confronto, mas eu falo assim, olha, e se fosse feito dessa maneira, será que a gente não conseguiria um resultado diferente? Então, assim, e você perceber claramente porque era uma mulher dando opinião, entendeu? Mas, assim, sem mimimi nenhum, eu sempre foquei muito no projeto, no trabalho e resultado. Ou seja, o que eu preciso entregar, que tipo de resultado que eu preciso gerar. Então, mas o preconceito, ele é muito natural, viu? Total, muito natural. Ainda é. E se você pensar que a empresa ela começou a existir em 2007, a gente está falando de 16 anos atrás. Então, 16 anos atrás, gente, nem se falava em empreendedorismo feminino. Não se falava, esse assunto ele não era abordado, não tinha conversa, isso não estava em alta, entendeu? Então, assim, realmente foi um desafio muito grande esse início, viu? Hoje eu vejo como desafio. Sabe que na época eu não sentia isso, sabe? Porque eu sou muito focada realmente na execução. Então, eu não ficava assim, não tá dando certo porque eu sou mulher e etc. Não, hoje eu olho e falo assim, gente,
Eu acho que se fosse hoje, eu nem sei se eu passaria tudo isso de novo. Mas na época, eu enfiava a cara e ia. E eu tinha que fazer, e era aquilo que era o meu trabalho. E se tinha que ouvir, se eu tinha que falar de novo, se eu tinha que repetir 10 vezes, se eu tinha que provar. Eu falo que é uma sensação como se fosse uma maratona, né? Você tem que correr, talvez, muitos metros a mais para você realmente, sabe, provar que você também passou pela fita, mas você tem que dar uma corridinha a mais, entendeu? Porque às vezes a gente não sente, né? Porque nós, homens, às vezes, já tem esse lado onde a gente já chega, tem esse respeito, né? E aí não deve ser uma sensação fácil mesmo, não, né? De ser deixada de lado e saber que, de repente, a luz que está dentro aí é muito diferente, muito melhor do que, às vezes, desse cara que está do lado dela, né? Eu tenho por experiência quando eu fui atendido por você. Quando eu cheguei, eu conheci o seu esposo de fala, né? Na hora que eu entrei lá na sua sala, eu fiquei assim, sabe? Tipo, ela falava. Falei, caramba, essa mãe entende demais. Tipo assim, eu quero com ela, não tem problema quanto que vai ser o preço, mas eu preciso fazer, entendeu? Tipo assim, pô... Mas é porque no nosso ambiente, quase não se tem na liderança uma mulher ainda, mesmo como a gente já convive hoje, e sabe que isso já mudou muito em relação ao que era anos atrás, graças a Deus, porque como ele falou, a mulher tem uma visão diferente, nossa área de publicidade a gente sente isso também, que ela tem um olhar, um feeling diferente, mas para nós não é comum, a gente vai em reuniões com diretores da mesma maneira e tipo assim, de 10 reuniões, 2 tem mulheres na liderança. Ainda hoje? Ainda hoje. Você sente isso? Sim. Embora está mudando. Eu sinto que está mudando, mas ainda tem muito ainda. Há 4 anos atrás eu estive no encontro da ONU. E esse encontro da ONU, a gente foi discutir justamente o quinto pilar. Eu não sei se fala pilar, tá? Mas é o quinto... Desculpa, né? O quinto pilar da ONU ali, que é justamente sobre equidade de gênero no mundo dos negócios, sabe? E foi ali que eu percebi essa... Sabe assim, porque eu acho que aquele desavisado, eu sou muito desavisada, porque eu foco muito na execução, você não fica no mimimi, você fica no que tem que ser feito. E foi ali que eu olhei e falei assim, gente, não era só comigo, tinha muitos relatos, foi em São Paulo, foi muito bacana. E a ONU, ela tem trabalhado muito isso, né? E assim, hoje você pode ver que tem empresas que têm programa de ESG, justamente para incluir como fornecedoras mulheres. Eles têm que cumprir metas de fazer trocas de fornecedores, entendeu? Então, assim, hoje tem grupos, né, nacionais, internacionais, que hoje, realmente, para ajudar as mulheres a se incluir. Porque se você pensa numa empresa, numa grande corporação, que tem uma equipe de compras, ou seja, que seleciona fornecedores, né? Na maioria das vezes, essas pessoas que compram são o quê? Adivinha? São homens que se sentem, às vezes... Não é por questão da qualidade, sabe? É uma questão de se sentir mais à vontade de falar, de falar o que quer. Parece que, às vezes, com mulher, você fica meio assim, não, o que eu vou falar? Então, assim, e isso hoje tem mudado bastante por conta desses incentivos. Você percebe realmente. Fica mais à vontade. Fica mais à vontade, entendeu? Então, assim, hoje está mudando. Tem empresas, eu faço parte de alguns grupos, né? E tem empresas que têm metas, tá? Tem meta, por exemplo, de ter 50% de fornecedor, né? Empresas de liderança masculina e 50% de fornecedores. Então, algumas empresas estão fazendo isso. Sim. Gente, eu juro que eu tinha desligado. desligado. Tem um celular, mas não tem problema. Não tem problema, não. Não tem problema. Não tem problema. Pode sair aqui, gente? Sim, eu pego. Pode, pega lá. Tá na sua bolsa? Você vai cortar, né? Você vai cortar, né? Não, a gente toca. A gente vai deixar ao A gente vivo. toca. Só onde tá que eu Você pego vê aqui que pra ela você. é empoderada, que nesse momento... Aliás, vamos então, aproveitar o horário. Vamos aproveitar já? pra gente Vamos, fazer lógico. um jabazinho aqui. Olha, se você que está acompanhando a gente aqui, ó, que tem a sua empresa, que você precisa, vamos falar dos nossos patrocinadores, precisa fazer uma parte de publicidade, de fazer um material gráfico, de fazer uma propaganda na televisão, o que for. A gente tem aqui a Amplitude Propaganda, especializado em tudo que você precisar de propaganda. Marketing digital, que está muito forte também. Então você pode procurar aí no @amplitude.pp. A gente tem também no grupo a Filmei. A Filmei. E aí? Isso Filmei. aí. É uma produtora de vídeo e super especializada em contar histórias. Seja ela institucionalizada ou seja ela sentimental. Né? Faz casamento. Faz casamento, fazemos institucionais, fazemos depoentes. Então, assim, é uma produtora completíssima, com qualidade de cidade grande, para não menosprezar as nossas cidades. Isso aí. Mas é isso aí. E depois disso, com a união dessas duas empresas, criamos a Ampliei.
que é dona de tudo isso aqui que vocês estão vendo. Adorei. Você que quer gravar um podcast, como a gente está fazendo aqui, um curso, sei lá, qualquer coisa. Quer vir só falar aqui no microfone, igual a gente? Contacta Amplie aí no Instagram. Com certeza vai ser muito bem atendido e vai estar aqui super assistido também com toda uma equipe especialista para fazer o melhor para você. Então, escuta, aí que vem um negócio. Você tão empoderada, você tão empreendedora, mas não era teu sonho, né? Você não tinha essa pegada, falar assim, na minha vida eu quero ser empreendedora, né? Aí de paraquedas, viu, gente? Olha, eu acho que tem gente que tem sonhos, né? E eu, assim, nossa, nunca nem tinha imaginado nisso. Ainda mais, assim, até contei um pouquinho, né, acho que assim, da rotina familiar. Eu acho que vendo o meu pai daquela geração que tinha que trabalhar e se aposentar na mesma empresa de preferência, viu, gente? Uma geração completamente diferente. Formar carreira, etc. Então, assim, não tinha esse sonho de jeito nenhum. Então, foi acontecendo, né? Na verdade, meu sonho era trabalhar numa grande corporação e mostrar meu talento lá e crescer. Então, assim, naturalmente. Mas assim que a gente formou, aí começa toda a história, que eu falo que a minha empresa, ela não tem aquela história de sucesso, quebrou e depois sucesso. Eu comecei tudo totalmente quebrada. Falo, a empresa que começa quebrada. Eu acho que assim, já... Você não chegou a quebrar. Não cheguei a quebrar ainda. Eu falo assim, gente, parece que falta alguma coisa pra dar tchan nessa história. Alisson, você que é contador de histórias. Mas eu falei assim, não, tá faltando nada, graças a Deus. Já comecei quebrada, então assim que a gente formou, né, eu e meu marido, a gente ficou pensando o que podia fazer. E assim, gente, em 2007 não existia aqui na nossa cidade empresas, ou não existia home office forte como é hoje. Então, assim, não tinha lugar para a gente, para a parte de computação, de TI aqui na cidade. E aí foi a hora que a gente falou, olha, ou a gente vai para São Paulo, ou a gente fica aqui. E assim que eu formei, eu tinha 2 propostas. Uma em BH, já para trabalhar em BH, e uma para trabalhar em São Paulo. E mesmo assim, aquilo que a gente fala, né, gente, eu gosto muito daqui, eu gosto desse clima, eu gosto realmente, e isso ficou muito forte, eu sou muito família, entendeu? Então, acho que isso me segurou muito, né, e eu não sei nem como é que teria sido o meu futuro se eu tivesse ido para essas corporações, mas a gente resolveu ficar aqui. E aí, a hora que a gente ficou aqui, a única maneira da gente sobreviver aqui era realmente construindo essa área de tecnologia que não existia naquela época, não tinha nada. Então, assim, só tinha uma empresa de tecnologia, de um amigo nosso, inclusive, que tinha ido para São Paulo e voltado, e nós, não tinha mais nada aqui. Hoje, né, diferente daquela época, hoje é um centro um polo de tecnologia, Alfenas, né, até por causa das 2 universidades de ciência da computação. Mas naquela época não tinha nada. E eu comecei assim... Comecei com móveis usados da antiga Vidrominas. Porque, né, o Carlos Martelli, que eu falo que ele é meu padrinho, né? Uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito. Eu acho que ele está em Hortolândia, nem sei onde ele está, né? Mas é uma pessoa que eu admiro, que eu tenho muito carinho. E ele tinha acabado de vender a indústria. E ele conheceu a gente, gostou demais e emprestou móveis. Comecei com o meu computador, o Júnior com o computador dele e com móveis emprestados, que depois ficou, viu, gente? Vai pro ar. Será que tem que devolver? Depois de 16 anos, já usa o capião, né? Já tomou conta. Já era, né? Então, assim, foi tudo emprestado e começamos essa história do primeiro cliente. Então, assim, não tinha vontade de empreender. Tanto é que, nesse começo, foi executando mesmo, sabe? Fazendo programa, né? Programando, corta a parte do fazer programa. Não ia ficar muito, não. Eu ainda, quando eu fui fazer as perguntas, eu tô raciocinando pra não perguntar isso. Não, pra homem não fica tão ruim, pra mulher fica péssimo, gente. Olha só, tá vendo, né? O preconceito de falar, nossa, você fazia programa... Não, por favor, tira você tudo se isso. deu muito bem fazendo programa? Muito! Eu brinco muito, isso aqui é uma parte de brincadeira, depois vocês vão cortar, né, gente? Vocês cortam a parte que eu tô falando que tô cortando. Vamos cortar. Eu brinco muito, você fala, mãe, você não falou que era pra mim escolher uma carreira que desse dinheiro? Eu escolhi uma. Tô fazendo programa, mãe. Era programação do quê? Oi? O que vocês programavam, na verdade? Sites? O que é o trabalho da programação que vocês faziam?
Olha, bem lá atrás, assim, a única, vamos falar a única não, existia campo, tá? Existia demanda para site, até porque foi uma época que não tinha, nem toda empresa tinha site ainda, né? E era visto como cartão de visita, né, da empresa. Então foi naquele momento que o Google tinha começado a aparecer, a necessidade das empresas aparecer, então toda empresa, até hoje, ela precisa de um site, só que naquela época tinha muita demanda, né? Então a gente começou a fazer muito site. Só que a gente também começou a desenvolver sistemas sob demanda. Então a gente se tornou o quê? Uma software house. Então você chegava lá, olha, eu preciso, até porque existia muito sistema, mas aqueles sistemas prontinhos, né? Então não era esse momento de muitas plataformas. Hoje existe muita coisa, né? Mas naquele momento Hoje existia tem sistema pouca até no opção. Mercado Livre. Tem tudo. Tem uma ideia, né? Então, assim, existia poucas opções engessadas. Então, nós, como software house, nós conseguimos desenhar, né? E a gente tinha formação acadêmica, o Junivan, ele é, né, especialista em banco de dados. E aí eu fiz especialização posterior em outras coisas, mas a gente conseguia desenhar todo o sistema. Então, uma software house. Então, a gente fazia site. Tanto é que muitos clientes nos conhecem até hoje como desenvolvedores de site, porque a gente faz site há muito tempo. E também como desenvolvimento de sistema sob demanda. Então, desenhou. O que você precisa? Um sistema que faça isso? Exatamente, ele vai operacionalizar assim. Que legal. Dentro desse período todo aí, a gente já chegou aí no que você está hoje, né? Na empresa e tal. Mas você teve que deixar alguns sonhos de lado, eu imagino, para poder chegar onde que você está hoje. Assim como todos nós, na verdade, a gente tem muito sonho. Isso aqui era um sonho, hoje é realidade. Mas para a gente estar aqui, a gente teve que também abdicar de algumas outras coisas. E você, eu imagino que também teve muita coisa que você teve Ainda que mais deixar, mulher, ainda mais né? mulher. Não, com certeza, assim, foi um momento... Falo que tudo é questão de foco e momento, né? A gente tem que realmente saber o que a gente pode fazer em que momento. Mas, assim, como eu dava aula, e eu fazia faculdade e dava aula, como eu falei para vocês, de computação mesmo. E aquilo... Foi no mesmo período, aula, faculdade. Faculdade e aula. Era pauleira, hein? Era bem pauleira. Preparar a aula, nossa. Gente, eu falo assim, preparava a aula, 17 ia... anos, né? 17, 18 anos, já comecei. E aí era o seguinte, preparar a aula, ir para a escola, dava aula o dia todo, eu saía da escola, muitas vezes eu ia a pé para a faculdade, porque aí eu já ia, sabe? Eu gosto muito de passar esse tempo assim, ia a pé para a faculdade. Lá na faculdade eu chegava, eu lembro, era religiosamente um suco de abacaxi, tá? Que eu tomava, entrava na aula, fazia aula, pegava ônibus, cruzava a cidade, eu chegava na minha casa, era meia-noite, semana de prova, aquele negócio, ia dormir umas 3 da manhã, 7 horas, 7h30, já tava de novo, né? Então, assim, foi uma rotina normal, né? Eu falo para quem estuda, não para todos os estudantes, mas uma rotina padrão para quem tem que trabalhar e tem que estudar. Então, foi realmente um período que me exigiu bastante. E eu gostava de dar aula. E aí, assim, quando eu saí da faculdade, né, as carreiras que tinha de opção, as opções de carreira realmente seriam. Ou eu vinha para me tornar programadora, né, realmente, para o mercado de trabalho, ou eu poderia seguir a área acadêmica. Eu falei, poxa, eu gosto de dar aula, eu acho que a acadêmica vai ser muito legal, vai ser bem o que eu vou me sentir realizada. E aí eu comecei a me inscrever em alguns mestrados, né? Eu escrevi 2 vezes no mestrado ali da Unicamp, e eu passei no mestrado da Unicamp 2 vezes, fui chamada, tinha colocado o que eu gostaria de defender como tese, etc. Só que aí eu não fiz, entendeu? Tive que escolher, porque eu estava com a maternidade recente, né? E mulher tem isso, né, gente? Às vezes, não que homem não tenha, eu vejo que tem hoje muitos homens que são bastante, né, participativos aí dentro Hoje da em dia paternidade, muito. Tem homem que fica em casa e a mulher vai trabalhar. Olha como que as coisas já mudaram. Tem mesmo. Bem assim. Então, eu decidi realmente dedicar à maternidade. Então, foi um período, eu acho que assim, pelo menos 10 anos da minha vida, mesmo com empresa, eu fiquei muito dedicada à maternidade. Então, por muitas vezes, quem trabalhou conosco lá nesse período, via as minhas meninas correndo lá pelos corredores da empresa, entendeu? Porque não tem como separar. Tem gente que pergunta, mas como é que separa a vida profissional e vida pessoal? Não existe, gente. Você tem a sua vida. E ela é a única, entendeu? Não tem como desligar, desliga a chave, não existe isso, a gente é ser humano. Da porta para dentro, a sua vida pessoal fica ali.
Existe isso? Daqui pra cá, vida profissional. Não existe. Ó, quem fala isso, eu gostaria muito de... atrasadíssimo. Não, eu gostaria até de entender esse ponto de vista, porque eu ainda não tenho essa habilidade treinada, viu? Não tem como. E ainda você pensa, eu que trabalho com meu marido, gente, é 16 anos, nós trabalhando junto, 8 horas por dia, saindo da empresa, pegando... Junto, casa junto. Nesse 24 nível. horas. 24 horas ligado nesse player, entendeu? Mas a Aí mulher, eu deixei de acho fazer que esse esse mestrado. é o dom, né? A gente não é demagogia da gente ficar falando toda hora da mulher só porque tem uma mulher aqui dentro, né? Não é isso. Mas a mulher, ela já tem esse dom realmente de preocupar mais, de ser mais emotiva. Então, é muito complicado, né? Se dividir essa história entre pessoal e empresarial, principalmente com criança e tudo mais, né? Então, vocês, principalmente, parece que o homem faz assim, ó, deixa pra você que agora nós damos jeito aqui. E não é assim, né? Dividir, né? Não, mas eu até gostaria aqui de não deixar de citar, assim, a participação muito ativa. Meu marido, eu falo que ele é meu parceiro. Ele, de forma alguma, ele é sempre muito presente, participativo. Ele faz tudo. Achei que hoje ele ia estar aqui assessorando nós aqui no cantinho. Sabe onde que ele tá? Ele tá com as crianças, gente. Você entendeu? Então, assim, ele é incrível, entendeu? Então, ele realmente, eu acho que nada do que eu faço hoje seria possível se simplesmente tudo tivesse 100% da minha responsabilidade. Mas esse lance de desistir de um dos sonhos foi esse mestrado. Às vezes eu fico assim, gente, deveria ter feito, mas... não tinha como, né? Eu falo que a maternidade é uma coisa forte, né? No nosso, acho que do instinto da mulher, entendeu? Não tem essa possibilidade de, né? E foi uma boa troca, né? Ah, foi excelente, gente. Foi excepcional, tá vendo? Não fez o mestrado, mas teve a filhinha. Teve. E a trajetória toda da empresa, né? Que eu pude focar. Então, não eu teria. creio que, como professora, e que é uma profissão que deve ser muito valorizada, mas muito mais do que é, mais podia ser do muito que é, mais, né? Porque eu creio que não é, e eu acho que todos nós temos a formação exatamente pelo fato deles serem professores, né? Com certeza. Eu participei de uma palestra sua e enquanto ela estava palestrando, um assunto que eu, com meus 43 anos de idade, eu falei assim, gente, que arrependimento quando eu tinha meus 17 fazer faculdade e saía antes da hora. Ela falando um assunto extraordinário e eu vendo alguns estudantes meio que tipo assim, olhava o relógio, cara, começando ainda, indo embora. Sabe? Não é por causa que não estava legal a palestra. É que eu penso assim, como é difícil você passar conhecimento e a pessoa que está sentada na cadeirinha na sua frente, tipo assim, às vezes também não dá nem a mínima. E principalmente que é os jovens, né? Porque os jovens hoje, eles têm uma mente assim muito aberta que pensa assim, não, é tranquilo, computador. Mas não, quantas vivências, né, que acontecem e que a gente percebe que, no seu caso, com a vivência que você passou ali para eles, se eles aproveitassem 1%, eles já começavam com sucesso já. Então é difícil, sim. Sabe uma coisa que eu falo, Alisson? Sabedoria só vem com a idade. Não tem como. Não tem como, né? A gente, quando era novo, também não tinha essa... Exato. Vou parar e pra prestar aí atenção. entra nessa questão de foco, de tudo mais, mas eu falo, só vem com a idade mesmo. Não tem como a gente virar... Eu falo assim, semente, ela germina de dentro para fora. Por mais que você queira falar e mostrar e provar, não vai acontecer nada se a outra pessoa ela não der o primeiro passo. Então, eu acho que isso aí é uma questão que não tem como ser mudada. Então, acho que o nosso papel, enquanto comunicadores, né, é justamente plantando, né, essa semente, conversando, mostrando, né, para ver se isso muda um pouco. Sim. Etienne, há um tempo atrás, não muito tempo, né, você teve uma experiência bacana, que é o mundo da startup. Né? Conta pra gente como é que foi aí, que teve uma experiência muito interessante, né? Nossa, da Microsoft. Foi. Foi, chique gente. no último, né? Tamo chique. A Minas, Cê tá viu? vendo? Era a única startup de Minas, Olha viu, só, Uai? Mineira. Vai, trem. Trem Uai, bom, trem. hein? Mas foi... Que trem que você montou, uai? Montei um trem muito doido. Montei um trem doido, chamou a atenção. Então, foi muito bacana, porque até um pouco da história da empresa, a gente falou, a gente era como software house, fazia só produto sob medida, e aí entrou realmente o estalo de visão, né? Onde eu falei, olha, não vai ser desse jeito que a gente vai continuar e que vai crescer. Então
Eu comecei, primeiro eu criei uma startup, que era uma startup num setor também muito feminino, viu, gente? No setor de automóveis. Muito feminino. Eu não gosto de desafio pequeno, como vocês podem... Dá pra ver que não. Esperou na Penélope, né? Que tinha um carrinho. Então, nós criamos uma startup, foi uma startup no setor automobilístico, ficamos 2 anos na parte de MVP e ela não evoluiu, né? Essa ainda não é a da Microsoft, viu? E ela não evoluiu, mas eu falo assim, foi incrível a experiência que a gente conseguiu ter realmente em você pivotar, né? Ideias, fazer todo o processo de startup, montar esse MVP, colocar no mercado, fazer todas as etapas. Só que ela realmente não evoluiu, né? Ela parou ali numa etapa e ficou, e depois veio, né, todo aquele momento de reclusão, né? Sim. Que aí ficou. E em conjunto com essa startup, né, que eu tinha sócios e que a gente montou o escritório, fez tudo, gente. Estruturou ali lindamente, né, de uma maneira que ela ficou muito pronta. Só faltava, gente, vender, dar certo. O start, né? Só precisava dar certo, entendeu? E era aqui também, Aqui Alfenas. também em Alfenas. E aí, de forma concomitante, a gente estava trabalhando num outro projeto, que era um projeto para condomínios. Olha só, condomínios. Né? Mesmo sócios e tudo. Não. Aí, nesse caso, a minha empresa, ela ficou 100% com o desenvolvimento e com toda a parte do administrativo da startup. E assim, a gente fez ela começou a dar certo no 1 a 1. E aí, um dia eu estava lá, acho que era uma 00:30, olhando algumas coisas de empreendedores femininos, mulheres na tecnologia, que eu leio muito. E foi a hora que eu olhei e falei assim, olha, tem uma inscrição aqui. Sabe aquela coisa despretensiosa? Parece que nada de bom acontece com a gente, mas eu vou deixar esse cadastro aqui. E eu realmente entrei no programa. No dia seguinte que tocou meu telefone, eu simplesmente não acreditei. Eu tocou meu telefone em 5 minutos, entrei numa call que estava toda a bancada lá do programa da Microsoft, que é o Impact, fazendo a avaliação do empreendedor. Porque você sabe que em startup você não seleciona muito, não é só o projeto, né? É quem está com o projeto, porque no fim... o resultado ele não vem do produto em si, ele vem das pessoas que estão envolvidas. Não tem produto que sobreviva se o time que estiver envolvido não dá resultado. Sim. E aí eu entrei nesse programa da Microsoft dia 16, não, foi dia 16. Dia 16 de março de 2020. A gente estava lá no prédio da Microsoft, fazendo, gente, com aquela coletiva. Aí você imagina a mineirinha, né? Você imagina a mineirinha chegando e eu, gente, né? E eu, muito tímida, né? Ainda trabalhando essa questão. Chego lá, né? E assim, foi um momento muito bacana, porque, né, foram mais de 950 inscrições, foram poucas escolhidas e a gente foi selecionado. Pra gente foi, assim, um aprendizado grande, porque a partir dali a gente entrou num programa de aceleração e aí a gente conheceu certas coisas que não fazia parte da nossa rotina. Eu falo que foi um MBA ali, né? Então, técnicas de growth, técnicas disso, e pivotar, e numa aceleração, uma velocidade que a gente não está acostumado dentro do nosso ambiente. Então, isso mudou completamente a chave do nosso negócio, entendeu? Mas foi muito bacana, conheci empresárias incríveis ali, fiz, assim, amizades muito bacanas e acabou que, só dar o final da história aí da startup da Microsoft, o que aconteceu foi que a startup era para condomínio, nós entramos naquele momento de reclusão, e um síndico, um administrador, não queria saber nada de tecnologia. Ele queria saber de tapete sanitizante, álcool em gel, manter essas crianças quietinhas no apartamento, né? Então, eu acredito que, eu falo assim, é tudo no tempo certo, mas aconteceu num momento que eu não consegui evoluir realmente com a... Mas o projeto está parado. O projeto está parado. Está guardadinho. Guardadinho, quietinho, mas né? Se tiver um investidor anjo nesse momento assistindo a gente, chegar e ele dar uma ligadinha para vocês põem no ar agora. Vai, põe na hora. Põe na hora. Aí a dica, hein, gente? Mas e o outro de bacana. automóvel, por quê? O que aconteceu? Desculpa a pergunta assim tão indireta, né? Nós fizemos, eu acho que assim, a experiência ela é muito importante para a gente poder realmente cortar caminho ou, de fato, fazer com que as coisas elas
dê certo, né? E as pessoas envolvidas eram pessoas excelentes, né? Nós ficamos com toda a parte de tecnologia. Então, a gente desenvolveu o aplicativo, desenvolveu plataforma, fez toda a parte de desenvolvimento. Nós ficamos 2 anos desenvolvendo. Só que depois que a gente viu, assim, o desenvolvimento, ele tem que ser muito em etapa para a gente ir validando no processo. Então, depois que a gente entrou nesse universo da startup, a gente viu que essa startup, ela não teve os ciclos, não respeitou os ciclos de uma startup. Entendeu? Ela é como se a gente quisesse construir primeiro toda a casa para depois perguntar para você... O que eu quero da casa? Você quer 2 quartos mesmo? Né? Você quer com suíte, sem suíte? Então, assim, realmente a gente, depois avaliando de um ponto de vista bem cético, né? Sem romantismo, sem sentimento. Aquela emoção. Eu tento tirar o sentimento, né? Mas foi realmente foi uma falha do processo dentro da ideação. Teve a ideação, da ideação a gente não fez um MVP para validação. Foi atropelando tudo. Aí, na hora que estava tudo perfeito, a gente foi colocar no mercado e viu que não dava certo. Então, assim, isso é o erro de muitas startups, né? Ela realmente, né, todo mundo ter um sonho e você vai... Gente, quando você vai movido pela paixão, você não... Numa dessas, você se lasca. Então, eu nem vou falar, não foi um Se lascar, foi um lascou, aprendizado. eu Eu falo acho que nessa vida, ou você ganha, ou você aprende. E o aprendizado desta E experiência ajudou foi somar incrível. depois para outra, né? Porque aí Eu creio logo que foi os pra... grandes aí, maioria das vezes, eles têm que bater a cabeça mesmo, sabe? Porque a faculdade da vida, não desmerecendo a faculdade, né, institucional, a faculdade da vida ela já nos promove isso, né? Com certeza. Ou seja, quantas vezes que às vezes a gente precisa de errar para ter um acerto fodástico, né? É verdade. Não adianta às vezes, né? Quantas vezes a gente já errou e hoje, olha, graças a Deus, eu tenho essa experiência. Quantas vezes eu já errei? Quantas vezes? Quanto que eu bati cara, fechei porta e falei assim, é que de repente tem muitos que desistem, né, no meio do caminho. Com certeza. Acham que aquilo é o fim. E na verdade, para você que hoje é a empoderada, provavelmente tudo isso foi uma somatória para chegar onde você está hoje, né? Eu falo que a trajetória ela é muito importante para ir moldando a gente Sim. enquanto empresário. Então, todas essas experiências, esse conjunto de experiências que eu fui vivendo, né, com certeza contribui muito para hoje, né, todo o relacionamento, a base de network, os produtos, projetos, o que a gente faz realmente de ajudar o empresário, né, as lideranças lá na ponta. Com certeza é determinante. Deixa eu te perguntar uma coisa agora que aí vai envolver mais o lado mulher. Você não entendeu por quê. Mas a gente teve um convidado aqui há um tempo atrás, a gente estava falando um pouquinho sobre processos de gestores e tudo mais, né? E o homem, ele é mais durão. Quando você chega, às vezes, para falar com um gestor de uma empresa, né? Enfim, o homem ele é mais ríspido ali com o que você vai falar, a forma dele responder e tal. E, às vezes, ele acaba, deixa isso para lá e, né, vou tocar pau aqui, né? Não liga muito. A mulher é mais sentimento. Como que você consegue conciliar o sentimento feminino, mulher, com a empreendedora que tem em você aí, a gestora do negócio? Como que é isso? Eita, Que é difícil, né? Pergunta sentimental. Não, Essa é a pergunta de milhões, velho. Você pagou que o rapaz preparou a Não, essa pergunta, tava aqui, ó. Nossa, eu vou ele sentar tava ali aqui. para assistir pra você. Olha, realmente mulher, ela é perceptível, né, essa questão do emocional mesmo, sabe? Você fala, tipo assim, imagina numa reunião. Você tá lá apresentando o programa. Você programou, pra ficar claro. E aí o cara vai e faz um comentário assim, completamente desnecessário. Um homem vai responder, vai retrucar na hora. A mulher, você imagina que na hora ela vai destabilizar, vai chorar, né? Porque é feminino. É diferente. Que as mulheres são essas, não. Não é assim também, não. Acho que você tá um pouco distorcido. aí você já viu? tá acabando, né? Ele tá lá de 1989. Não, que A a mulher mulher tem mais sai... sentimento, né? Não, a mulher, ela é sentimental. Mas ali nessa posição, gente, não tem como você... Não é momento do sentimento, é momento do conhecimento técnico ele sobressair.
Uma vez que a gente, e isso acontece a todo momento, viu? Quando a gente vai apresentar algo, que alguém faz alguma objeção, você tem que estar ali pronto. Para entender qual que é o ponto de vista mais sobre isso. Me explica um pouco mais, qual que é o seu entendimento sobre isso. Então, eu particularmente, eu sou muito focada na situação do momento, né? Que eu preciso resolver. Né? Eu falo que toda vez que a gente tem um desafio, a gente precisa resolver. É foco na solução. Então, eu não fico discutindo porque, será que ele tá pegando meu pé? Será que... Não, de forma alguma, isso em mim não existe. Então, o que eu faço? Olha, me explica melhor o seu ponto de vista, me fala um pouco mais, e aí eu dou o meu ponto de vista, e ali é uma questão intelectual, sabe? Da gente poder chegar no consenso. Não é eu contra ele, não existe isso. É nós contra aquela situação. Qual que é o problema, né? Mas olha, isso aqui não vai resolver, ou essa situação não pode ser resolvida assim. Então, mas de que maneira que você consegue enxergar uma solução melhor? Me explica pra gente poder aqui construir um caminho juntos. Então, eu sou muito focada em resultado. Então, qualquer situação, objeção que coloca na minha frente, o foco, essa questão do mulher, né, não é tratada dessa maneira, entendeu? Agora, assim, eu não posso dizer por todas, tá? Eu tô falando muito da minha maneira de fazer gestão. Sim. Então, eu sou muito focada. Né? E eu acredito que até esse foco todo vem um pouco da minha formação. Por quê? Eu falo que é uma área exata. Minha formação é de área exata. Né? Então, assim, a gente é muito focado em mostrar ali. Não existe, sabe? É razão. É razão. Entendeu? Então, não tem essa parte. Então, eu falo que isso se torna diferente, porque hoje, eu que faço a apresentação de produtos, né? E faço a parte de network. Quando eu vou fazer a apresentação de produto, é diferente que se fosse uma pessoa... Eu sou uma pessoa muito prática na hora de apresentar. Eu vou perguntar o que você quer e vamos construir esse caminho junto. Então, a gente não fica, sabe, com essa parte sentimental ali não, viu? Eu tenho uma pergunta mais voltada agora ao business mesmo, que o negócio da sua empresa. Você falou que tem várias frentes, desenvolvimento de site, de softwares, de programas para diversos segmentos do mercado. A gente, que é da área também, não tanto do desenvolvimento, mas principalmente da parte de layoutização, né, que a gente trabalha bastante, mas a gente vê que existem bastante soluções prontas. Então, eu queria que você falasse um pouco desse desafio. Não sei nem se é uma concorrência sua, mas pode-se dizer que talvez sim, em que você tem ali... você tem sites praticamente prontos hoje. O cara vai lá... Põe o nome, muda uma cor ali, o templateão tá pronto e tem um site. E tá ótimo, né, gente? Já tem sites que precisam de ter um banco de dados maior e tem que ser feito de uma plataforma diferente. Como é que você mostra pra gente hoje esse universo dos websites que são importantes? Tem gente já... se eu tiver uma boa rede social já resolve minha vida. Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância do site e o que houve dessa mudança, de repente, dos últimos 10 anos para cá, né, nesse cenário, né, de website. Eu vou só, antes até de entrar dar essa lupa nessa questão que você colocou, uma coisa que está muito, agora a gente tem discutido muito, é sobre a satisfação temporária de clientes. Todo cliente ele tem uma satisfação muito temporária, muito rápido. Ele está feliz agora, daqui uma semana ele já não está mais. Por quê? Né? Isso tem muito a ver com essa grande evolução das experiências que esse cliente tem com muitas marcas. Então, Sim. por exemplo, o atendimento lá na sua empresa é comparado ao atendimento que ele teve em qualquer outro lugar. Então, ele pode, no primeiro momento que ele foi lá na sua empresa e foi recepcionado, ele ficou super feliz. Mas ele entrou numa outra empresa e a recepção ela foi um pouco diferente. Falou assim, na próxima vez ele vai ter um grau de exigência diferente. Então, clientes se tornam muito exigentes agora, assim, com um tempo muito menor, sabe? E quando a gente entra no quesito de prestação de serviço, aí entra uma coisa importante, tá? Porque não é uma questão de commodity, tá? A gente não está falando na sua área, na área do Alisson aqui também, né? Não é uma commodity, não. Né? Porque afinal, hoje, por exemplo, o trabalho que nós fazemos não é montar websites, tá? Exato. Não tem nada a ver com montar o website, né? Hoje a gente trabalha com posicionamento corporativo digital, que é uma a gente tem um time que trabalha com essa área ainda, tá? Que tem muitas mulheres. Tem muitas mulheres, com certeza, com feeling, né? Muito estratégicas, gente. São extremamente estratégicas. Muito, eu sei disso. São bem são treinadas, bem treinadas, viu? Mas a gente faz um trabalho muito diferenciado. A gente tem que diferenciar. Então, hoje, né, comparado a esses produtos prontos que não vão parar de surgir, tá? Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Se diferenciar cada vez mais, entregar mais resultado. Porque o que a gente também já teve de projetos que vieram dessas fontes para cá, porque precisava de um trabalho profissional, Sim. também é muito grande. Então, a gente aproveita essa cadência
né, desses trabalhos prontos para mostrar cada vez mais que aqui não é para todos. Aqui é para quem realmente está precisando de um trabalho diferente. Quer se destacar. Quer se destacar, mas não só no sentido do, eu quero ter um website. Ó, você já parou para pensar? Isso eu tô falando de website, viu, gente? Porque foi o que você Sim, falou. a pergunta, né? Mas, assim, quando a pessoa ela chega, ela fala assim, um advogado chega e fala assim, olha, eu queria um website. Como que você pensa que essa ferramenta ela pode ajudar o seu negócio a gerar mais oportunidade de negócios? Mais oportunidade de negócios, né? Então, a gente não cria um website, a gente cria realmente uma plataforma 24 horas que vai estar ajudando ele a gerar oportunidades. Então, existe toda uma parte de entrevista, de briefing, de entendimento de quem que é o público, de que maneira que esse público vai reagir a cada informação, como que vai ser a leitura disso. E, além disso, como nós somos uma empresa de tecnologia, né, a gente trabalha toda a parte de mecânica desse site. Então, assim, é diferente de fazer um site pronto completamente. Mas não é para todo mundo. Tem gente que está começando, vai fazer. Hoje a gente, né, trabalha com grandes empresas realmente que estão procurando um posicionamento corporativo diferente, entendeu? E estão procurando um resultado. Tem empresas que precisam, por exemplo, olha, eu quero colocar dentro do meu projeto digital, eu quero colocar toda uma parte voltada a recrutamento. Isso um site pronto não entrega, mas a gente desenvolve lá, entendeu? É SEO que fala, né? Tem todo SEO. Processo interno do site mesmo, que é interessante que ela colocou no ar meu site, a gente nem finalizou, mas já tem pessoas ligando no meu telefone fixo que eu nunca divulguei. Então, indexação olha pra você ver que forte. é interessante. Às vezes você pega um pronto, de jeito nenhum que vai ter isso, né? E a minha concorrência ela ainda é grande, porque assim, eu sou uma empresa de tecnologia, né? E hoje toda empresa de marketing, ela produz também. Só que eu tenho muitos parceiros de empresa de marketing, entendeu? Porque justamente essas empresas de marketing, em alguns casos, não são todos, e eu também não quero atender todos, tá? Mas em alguns casos eles sabem que precisam de alguma coisa com um pouco mais de profundidade. Tem gente que precisa só de realmente estar ali constando na internet, mas tem gente que precisa de um projeto um pouco mais endossado, com mais funcionalidades, e a gente tem essa competência muito bem treinada. Né? Então, por o isso. que eu senti na sua parte, que você tem um pouco de gestão mesmo, assim, né? Eu cheguei lá com uma ideia e ela já veio com 1 milhão de ideias para aprofundar e para deixar meu projeto, meu negócio muito mais... como é que eu falo? Andando sozinho do que eu mesmo, independente de mim. Então, essa pegada tua de gestão é que chegou no que hoje a sua empresa mais oferece, né? Assim, Alisson, eu acredito muito numa questão, né? A minha venda, ela só termina na hora que ela gera impacto. E às vezes o cliente, ele vem com uma ideia inicial e eu trago uma profundidade para justamente entender se eu consigo contribuir com mais algo, ou às vezes ampliar a visão dele de tudo que ele consegue como potencial daquela ferramenta digital, porque às vezes ele não sabe. Às vezes alguém falou o seguinte, você não precisa de um site? E aí ele vai lá, mas eu falo assim, você já pensou que você poderia ter isso? Então assim, é o meu papel ali, como, né, na parte de inovação, mostrar, é como se abrisse um portfólio, olha, você tem todas essas opções, né? E aí ele determina para qual, nossa, eu não sabia, que bom. O Alisson foi, né, nesse sentido, ó, dá para fazer isso, etc. Exato. Então é muito interessante. No ano passado, nós lançamos uma startup, mas não minha. Nossa equipe de tecnologia desenvolveu toda a parte de tecnologia, né? De uma startup aqui também de Minas, né? Que é um cartão que faz toda a parte de venda automatizada, que é o Viva Mais Card. Então, assim, totalmente automatizada, faz toda a venda. Então, assim, eu brinco muito. Assim, vocês vão dormir, vocês acordam, já tem venda acontecendo. Então, assim, eles não tinham, no início, eles só queriam um site de divulgação do cartão. Mas, poxa, se você vai fazer uma publicidade, você pode criar um engajamento, um tráfego para algo que vai vender sozinho, ele vende o cartão, libera a senha e em 2 minutos você já baixa o aplicativo e já está usando lá a questão dos cupons. Então, assim, muito ágil, muito rápido, como tem que ser hoje, né? Sim. Mas no viés de gestão, hoje é a minha paixão mesmo. Eu estou fazendo, inclusive, uma especialização agora nessa parte de gestão disruptiva, né? Porque a gente está vivendo um momento de muita aceleração. E hoje eu falo assim, hoje eu cuido muito de ser estrategista junto com os clientes.
Porque do ponto de vista de gestão, a gente entra com muito, eu falo assim, que é muito assunto, sabe? A gente fala de liderança, a gente fala de cultura corporativa, a gente fala de ferramenta, mas principalmente ali das estratégias que vão gerar resultados. Então, hoje nós temos mais de 300 clientes ativos na nossa base, hoje nós cuidamos de mais de 60 franquias no Brasil. Então, assim, eu falo que eu gosto muito desse universo porque são tipos de nichos de mercado muito acelerados, porque... E diferentes, né? E diferentes, e franquia. Eu gosto muito de franquia, eu falo muito de franquia, porque franquia não nasce para ser uma unidade, ela já nasce com um DNA de crescimento, de aceleração, de desafios que precisam acontecer. Então, não é todo negócio. Às vezes você pega um negócio que assim, eu só quero prestar serviço, e tá bom. E tem gestor que é assim. Sim. Mas a franquia, ela não tem isso no DNA. Então, hoje, quando a gente pega esse nicho de rede de franquias, né, que é muito acelerado e com muitos desafios, a gente consegue realmente ajudá-los muito dentro desse ecossistema, sabe? Então, hoje o que a gente leva é gestão, né? Na prática. Eu falo que é gestão na prática. Porque qual que é a maior dificuldade do gestor? É entrar na internet, procurar, e você vê muito conteúdo. Ainda bem, né? Muito conteúdo. Só que aí, quando você desliga o computador e entra na sua sala, o que você vai fazer na prática? Eu já vivi isso. Você leu, né? Gente, eu já preguei papel na parede, fazia isso e colocava post-it, porque a gente via, não, vamos colocar assim, vamos tentar isso. E o resultado? Ele não acontece. Então, agora, eu sempre falo com esses gestores, né? A gente tem até a gente tem o Expert Pro, que é um evento que acontece de 2 em 2 meses com os nossos clientes. É um evento fechado, né? Digital, com todos os gestores do Brasil. E a gente fala justamente na prática. O que está acontecendo? Como que você vai realmente criar uma cadência de resultado? Né? Então, é muito legal quando você fala com gestores, porque eles estão muito abertos a ouvir, entender. É uma outra mentalidade, sabe? Então, é uma parte que eu estou apaixonada, que eu gosto bastante aí, é falar sobre gestão. Legal. Você, naquela pesquisa que a gente costuma fazer antes, né, o pessoal que vem aqui, você ainda colocou pra gente assim, eu vendo. Grandão, né? Eu coloquei grandão? Ué, tava inspirado. Então, vendedora nata aqui, mas como que é esses desafios da venda? Porque a venda em si é um negócio, assim, é um desafio muito grande, né? Gente, pra na escola, quando eu pegava rifa pra vender, eu comprava todas. Vocês lembram que eu era tímida, né? Eu falo assim, gente, e eu fiquei muito tempo com isso. Eu nunca vou vender. Eu não vendia, eu falava assim, não sou vendedora. E os meus clientes, que eu falo que são meus amigos, são meus parceiros, eu tenho cliente que está comigo há 16 anos, eu falo que eles são meus parceiros mesmo. E eu falei, Tiene, você é uma vendedora, só você que não acredita. É muito interessante isso, né? As pessoas veem algo... Ainda. Você só não percebeu, você não está querendo assumir esse teu lado vendedora. Mas eu fiz um curso de especialização, realmente, em técnicas, e eu achei muito interessante porque, como eu sou da área de exatas, eu analiso muito indicador, eu gosto de número. E venda, gente, eu acho que eu achava que venda era uma coisa, era outra, sabe? Venda, ela é muito número, ela é muita análise, ela é muito, sabe, dado mesmo. Eu gosto de dado, então eu gosto dessa parte analítica da venda. E assim, vender, gente, é apresentar, é falar. Se eu começar a falar do meu produto, e inclusive eu acho que pode ajudar muito vocês, viu, dentro... Olha eu vendendo. Vamos falar depois aí. Falar de gestão ágil, falar desse back-office, como é que você vai conseguir fazer gestão à distância, viu? Mas eu acho que quando você entende que o seu produto, ele gera resultado, você vê que ele gera resultado, é muito mais fácil eu falar para você e realmente, sabe, fazer acontecer. E o ano passado, quando eu fiz essa especialização com Flávio Augusto, com Caio Carneiro, foi muito interessante, porque eu consegui entender todas as etapas e aí sim, né, criar uma cadência que pudesse gerar resultado ou mais resultado. O Flávio Augusto, o cara é o maior inovador de todos, né, em termos de gestão e tudo mais. Né? Hoje você já vende uma rifa, normal, se der. Já vendo rifa, gente, já conversa. Eu tô terrível. Negócio, eu vou falar bem real pra você. Se for a rifa de uma moto, se eu for lá, é capaz de eu sair pilotar na moto, porque ela deixa a rifa de lado, velho. Ela já me vende a moto, entendeu? Moto, né? Tem certeza? Você não quer? Você não tá precisando dessa moto? Não, vamos, peraí. Eu vou fazer 2 ligações, vai dar certo, hein? Mas eu acho assim, independente da venda, que é o início de tudo, né? Porque nós somos 3 vendedores natos, nós temos um cara aqui que fala até não poder mais, que a gente tem que dar uma travada. Mas, o Guto assim, vende até a gente. Vende. Mas o que eu não, tenho certeza que é o que mais prende é o atendimento, é o pós,
é o que eu vejo que realmente a expertise de vocês acrescenta, né? Porque eu fico bobo de ver. Eu acordo de manhã, as meninas já estão lá no meu WhatsApp. Senhor Alisson, isso. Eu falo, nossa, que top, né? Isso é muito legal. Então, assim, atendimento, se for perfeito, as pessoas pagam o valor que for. Eu falo que hoje o cliente está muito carente, né? Porque os atendimentos, às vezes, eles são, né, feitos de uma maneira muito, vamos dizer assim, não vou falar de qualquer jeito, já falei, né? Mas às vezes são feitos de uma maneira pouco profissional. E eu falo que hoje o pós-venda, Alisson, ele é a nova área de venda da empresa, tá? Então, o pós-venda é a área de venda. E hoje, por exemplo, lá na empresa, a gente tem uma cadência de atendimento. Até porque qualquer negócio que tenha recorrência, você tem que gerar fricção. Então, se você tem um negócio que você tem recorrência, esse cliente, ele tem que sentir que você está presente, que você está perto, tá? Então, aí entra um pouco do propósito, a cultura da empresa, ela entender a importância desse cliente para nós, entendeu? Todo cliente, ele é importante. E não é só todo cliente, ele é importante porque ele gera recorrência, tá? Mas é porque a gente tem que continuar gerando impacto. Se nós somos uma empresa que leva inovação, a inovação ela não está parada. Ela está acontecendo agora. O tempo todo. O tempo todo. Então, por exemplo, toda semana a gente tem um projeto, né? É um projeto que a gente chama, um projeto de estratégico, que a gente seleciona grupos de negócios, onde a gente vai falar do assunto mais demandado naquele negócio. Então, assim, nossa, mas você fez um site para aquela empresa? Sim, mas é meu papel levar inovação. Então, vai muito além do projeto. O que eu falo que com a gente ali, a gente tem essa presença constante. E faz parte muito da nossa rotina. Por exemplo, todas as meninas do atendimento, elas têm as demandas delas diárias de atendimento ao cliente. Eu asseguro o cliente que ele vai receber lá, né, o atendimento não reativo. Né? O Alisson sabe aqui que ele é nosso cliente. É um atendimento, de fato, proativo, da gente ir até. E a gente falando de venda, sabe, Alisson? Vendas não é sobre vender, mas é sobre você ter uma solução que gera impacto. Exato. Entendeu? Não é sobre eu quero vender, é tipo, poxa, qual que é o seu problema hoje? O que eu consigo te solucionar? Então, a gente vai muito nesse viés de venda consultiva. E se eu não tenho nada, gente, eu estabeleço ali uma amizade que já aconteceu de eu não fechar a venda e a pessoa, que era um gestor de uma empresa, foi para outra, lembrou da gente e nos contratou na outra empresa. Olha, lá realmente não fazia sentido, mas aqui faz. Porque eu nunca vou vender algo que não vai gerar impacto para você num curto espaço de tempo. E esse pós-venda, eu falo que é o nosso grande diferencial. Que você perguntou logo, né? Um pouquinho ali. Mas tem um monte de plataforma, tem um monte de coisa na internet, né? Mas, gente, atendimento humanizado tá ficando cada vez mais raro. Parece que você descobriu a dúvida que eu tinha, a pergunta que eu ia fazer. A gente tem visto a presença da inteligência artificial crescer absurdamente em tudo, tá? E muito na questão da tecnologia, ela está presente, obviamente. E aquela história, né? Eu entro num site ou entro em qualquer coisa de atendimento, agora não é, entre aspas, você não está conversando mais com alguém, você está conversando robô. com uma máquina. E chega uma hora e fala assim, eu não quero falar com a máquina, eu quero falar com o atendente. Mas às vezes para você chegar no atendente, você se frustra. Né? O quanto essa inteligência artificial, que não tem como negar que ela vai ocupar espaço e já está ocupando em diversos setores, o quanto que ela realmente é eficaz. E uma empresa hoje que de repente o cara está querendo investir em inteligência artificial, vale a pena depositar tudo ali e simplesmente, não, a máquina faz o papel do ser humano ali. O quanto que isso pesa na hora de um cara ter o negócio dele. Olha, eu não acho que a máquina faz o papel do ser humano, viu? Mas embora ela agiliza. Ela tenta chegar bem perto, tá? Mas embora eu acredito que ela agiliza muitas coisas ou pequenas coisas operacionais. Ela agiliza muita coisa, tá? A questão é sempre o seguinte, às vezes, tá? Dependendo do negócio, é melhor você ter uma máquina que tenha ali um atendimento mais ágil do que uma pessoa que não faz um bom atendimento. Alguém emburrado, alguém mal-humorado. Então, eu falo assim, tudo começa lá atrás, na cultura corporativa. Como é que é a cultura da sua empresa? É realmente pessoas que se envolvem com esse cliente, que gosta, que atende, que, sabe assim, que tem essa paixão realmente por fazer algo, né? Porque quando a gente fala de IA, e IA está vindo muito forte, esse ano vai ser um ano de muitas mudanças com a inteligência artificial, né? Até porque aí a empresa que Elon Musk ajudou a fundar, lançou agora em novembro, em 2 meses, 100 milhões de usuários. E mais não funciona do que funciona ainda, porque eles estão
Encheu de gente naquela plataforma. Absurdo. Então, a hora você Tá tá uma- logado, a hora já não tá mais, porque Mas eles não o- estão dando conta. Não estão dando conta. E assim, e é uma coisa incrível, né? É. Eu tô com ela lá, ela fica aberta lá. Eu dou até nome pra ela, falo, ó, vai ser a funcionária do mês. Aí eu brinco com os meninos, gente, olha, tudo que eu pergunto, ela responde rápido. porque, olha, a ela funcionária gera do mês. Gera um conteúdo e não é fraco, não. Você testou ela? Testamos, com Também estamos certeza. usando. Tá usando? Claro. Incrível, gente, incrível. Eu tô fazendo agora, né, essa imersão, né, até vou citar aqui com o Salib e com o Magaldi, que são duas referências nacionais, né, de gestão, e a gente falando muito sobre IA, né, que é o momento de falar de IA, e como que essa disrupção, ela vai fazer uma disrupção horizontal em todos os segmentos, profissões e tudo mais, né? E eu acho que ela não substitui o ser humano, mas eu acho que ajuda nós, seres humanos, a evoluir. Porque quando você pensa, por exemplo, até eu estava conversando com o advogado, falei, olha, eu entrei lá, pedi uma cláusula tal, ela me devolveu a cláusula que eu poderia colocar no contrato, baseado em inteligência, numa consulta a trilhões de dados, entendeu? Coisa de louco isso. Aí quando eu fiz o contrato, falei assim, mas se meu contrato tiver uma cláusula assim, como que eu devo me proteger? Já foi explicando tudo isso. Assim, Não, às- chega a e assustar, rápido. né? Não, assustador. Chega a Assustador. assustar, né? Nossa, assustador. como chega, né? Mas aí eu até eu estava conversando com ele, falei assim, olha, não é que vai acabar a profissão, mas vai exigir que esses profissionais eles façam algo muito melhor. É. Muito Exatamente. melhor. Porque na nossa área a gente já começou a testar para algumas coisas e a gente já viu que é isso mesmo. Quem está trabalhando ali fala assim, se você não superar muito o que está trazendo, não tem o porquê ter. Você viu Tem um a lado ruim, talvez, ali da tecnologia, mas ela tá ali para inovar. Mas ela vai fazer a gente Evoluir? evoluir. Vai fazer a Exato. gente evoluir. E assim, eu falo que a gente sempre tem duas opções, né? E quando a gente fala de gestor, é uma questão. Tem muita gente focado no negócio demais. Eu até postei uma frase essa semana, né? Muitas empresas morrem por fazer bem demais por muito tempo a mesma coisa. Então, assim, são extremamente eficientes, são ótimos no que fazem. Mas não mudam. Não muda, né? Aí a gente tem várias histórias aí, né, de empresas que quebraram porque não viu que a inovação estava passando aqui do lado e ela tinha que pegar essa onda da inovação. Ela simplesmente focou naquilo que ela fazia muito bem, mas a questão é que quando vem uma onda de disrupção como essa da IA, né, ou você realmente se atenta como que você vai aproveitar, ou você vai estar sucumbido, com certeza, em pouco tempo. Então, até eu falo que empresas de marketing que só faz o postzinho também, você viu lá? Faz, gente, faz muito melhor, às vezes, né? Não tirando o método criativo, mas é uma inteligência artificial com uma rede de neurônios. Então, quantos neurônios a sua equipe consulta para fazer um criativo? Ela consulta, gente, muito mais. Não, a gente não usa nada que a gente tem, na A verdade. verdade é essa, né? A gente que não usa os nossos, né? Mas o Mas Furipe mesmo, que nós tivemos com ele esses dias, ele falou que, por exemplo, ele ficava pensando num título muito top Quanto pro tempo? post dele lá. É. E ele ficava naquilo, o que, que vai dar bom? O que, que vai dar bom? Aí, de repente, quando ele descobriu, ele foi lá, digitou lá, tipo, faça um texto, né? Faça um título. Faça um post título. falando falando sobre Pokémon, tal coisa do Pokémon, papapá. Ele falou assim, Saiu ele também. via aquele texto, ele falava, meu Deus. Do céu. E quando ele postava, aquilo dava um resultado Incrível. Tipo, incrível. Então, pronto. Redatoras. Exato. Eu falo até aqueles ghostwriter, já tá indo tudo, né? Assim, não é indo, realmente a hora que vamos pensar como que a gente vai aproveitar sim, isso. sim. Faz um trabalho mais humanizado, E não é faz o seu mecânico. diferencial. E não é nada muito assim, tipo, automático, onde você fala assim, atenção. Não, é como se um humano tivesse feito ali um texto maravilhoso. Eu fui fazer um vídeo, queria gravar um vídeo, viu? E aí eu falei assim, olha, quais são os principais temas, né, sobre gestão ágil? Que eu queria abordar o tema gestão ágil. Ela colocou lá 10 temas. Faça para mim um título e uma descrição com esse tema. Mas faça Aí ela colocou uma descrição muito longa também, né, gente? Aí eu falei assim, não, mas por favor, uma Já descrição tá exigindo, Tô né? demais, né? Peraí. Eu sou muito. Eu falei assim, ó, uma descrição com 5 linhas. E aí eu falei assim, olha, crie uma chamada de 5 segundos que prenda a atenção da pessoa no vídeo para que ela. Pronto, gente, para, vamos Viu? parar Você com falou isso. da redatora, aí, ó. Rodou, mano. Mas não é, mas é enredo, né? Não, o trabalho não, profissional aí eu dele também, jamais. exato.
Então, mas eu acho que é incrível, eu acho que inovação ela vem para poder realmente mudar, fazer a gente evoluir. Eu também fiz uma especialização em bimodais com um filósofo e ele falava muito sobre isso, que toda vez que a humanidade ela passa por uma mudança na comunicação, a gente tem que evoluir. Então, uma inovação, e quando a gente fala inovação, não pensa só tecnologia, não. Qualquer coisa nova que é inserida na humanidade, a gente tem que se adaptar a ela e evoluir. E aí sempre existe, gente. Vai olhar a última disrupção que nós temos, que foi realmente a entrada da internet. Tem empresas que entenderam e voaram, e tem gente que morreu. Né? Então, assim, é natural. E nós estamos vivendo neste momento, porque às vezes a gente fica contando essas histórias, na época da internet. Nós estamos vivendo agora esse momento com a IA. Agora, tem gente que não está olhando para isso ainda. Não. Tem gente que está assim, sabe? Com o seu problema operacional. E é um problema das lideranças hoje, os empresários. Está ali, sabe, na operação, no meu fornecedor e tal. E a inovação passando aqui, inovação, a gente sempre vai ter. Pensa quando foi a época vamos falar da minha área, a época de fotografia, que era filme, entendeu? Que o vídeo era rolo, entendeu? E muitas empresas, elas deixaram de existir porque ela era o fabricante. Empresa que era líder, inclusive, do mercado, que era do rolinho. Não viu o digital chegando e foi embora. E aí algumas que era do rolinho parou para pensar o seguinte, poxa, a gente agora tem que achar alguma forma para... E começaram a criar máquinas, né? E assim, gente, já está no 4K, já está no 8K... Isso não vai parar, né, gente? Não vai parar, a tecnologia não para. Sabe o que eu acho interessante? Não sei se vocês estavam citando aí de forma indireta a Kodak, né? Mas o caso da Kodak... ela mesma. O caso da Kodak eu achei interessante, que a gente fez um estudo recente, né? E realmente ela foi engolida pela inovação. Mas não porque eles não tentaram inovar, porque, na verdade, existia alguém ali criando uma máquina digital, só que eles ficaram presos na ideia da impressão da fotografia. E eles não perceberam, e aí entra uma outra questão que a gente fala hoje, muito de gestão centralizada no cliente, de olhar para o cliente e falar o seguinte, mas você está querendo impressa ou você está querendo digital? Você quer imprimir alguma coisa? Você está querendo imprimir? Porque eles fizeram máquinas digitais. Sabe o filme? Tirou o filme. Só que eles focaram na impressão. E aí, quando ele percebeu realmente que não era isso que o cliente queria. Aí o bonde já tinha passado, gente. Então, assim, é realmente olhar o momento da inovação, mas olhar o que o cliente quer. Porque no fim, você está vendendo é para quem, gente? É para o cliente. E a concorrente dela, que é a Fuji, hoje tem equipamentos que, assim, absurdamente top. Principalmente na área hospitalar. São muito fortes. Então, impressão, né, de raio-x e tudo que era muito forte, hoje é tudo digital, tudo digitalizado. Então, quem inovou, quem foi na frente, hoje é que está em destaque. Olhou a onda lá na época. Hoje, eu lendo uma notícia que eu fiquei assustada mais do que o chat GPT aí, gente. Foi o mesmo criador do Spotify, faz 4 anos que ele está com uma equipe criando uma máquina, né, vamos dizer assim, que hoje está lá na capital da Suécia, de fazer exame. Já imaginou? Você já imaginou as empresas? E assim, hoje no curso de inovação realmente que a gente está fazendo, uma das principais coisas que a gente fala é o seguinte, você tem que ter o motor 1 da sua empresa, mas você já tem que estar construindo o motor 2. E esse motor 2, ele tem que ser tão bom em algum momento, e de preferência que seja capaz de matar esse motor 1, entendeu? Porque hoje as empresas, elas estão assim. A gente fez um estudo de caso do iFood e é isso, gente. O iFood, ele era o iFood entrega, depois ele virou isso. Hoje ele é até cartão. Então, assim, é uma questão de você não parar. Essa velocidade de inovação, ela tem que estar presente nas empresas. Não são todas as nela empresas, agora. Né? Nós pensamos bem exatamente nisso, porque diga-se de passagem que, por mais que tenha uma produção de vídeo top... Por mais que tenha uma agência de publicidade que cria a melhor arte possível, que tenha a melhor campanha, hoje as pessoas estão muito assim, na rapidez do negócio. E o podcast é exatamente uma das ferramentas que a gente buscou essa inovação para o nosso grupo. Por quê? Porque nós pensamos assim, nós temos que ser diferente. Né? E graças a Deus, diga-se de passagem que no sul de Minas, pelo menos, a gente já consultou, somos os pioneiros. Olha só que incrível, tá vendo, gente? Uma equipe inovadora, viu? Não é fácil, mas a gente tá ali. Etienne, vocês já tiveram propostas lá de investidores para compra do seu negócio? Como é que foi isso aí? Que loucura, para falar não. Gente, então, né? Aí você pensa, né? Aquele monte de zerinho, assim, esse zerinho não, né? Não, ainda não. Acho que não tá o momento. Não, na verdade, eu falo assim, depois que você começa, né, se expor um pouco mais, e eu acho que é tudo questão realmente de gerar resultado e impacto.
Eu falo que a gente tem que focar muito no impacto, porque quando você gera impacto, o resultado, gente, ele acontece de alguma maneira no tempo certo. E foi isso que foi acontecendo no ano de 2021, né? Nós tivemos um grupo de investidores analisando o negócio e fizeram realmente uma proposta, mas a gente entendeu que não era o momento, porque a gente viu que a gente estava naquele momento ainda, eu falo que também, né, aprendizado é sempre, né? Já tem aquela frase, eu adoro frase, adoro o livro, mas aquela frase, né, se você parou de aprender, você começou a morrer, né? Então, a gente ainda estava começando a estruturar, né, o projeto, que hoje é o nosso projeto carro-chefe, né, que é a plataforma de eficiência operacional, que é o GR Pro, e veio essa proposta, eu falei, não é o momento, não é o momento. E aí, o ano passado, novamente, 2022, nós tivemos novamente alguém, né, que olha, sabe do nosso trabalho que é muito sério, de muito impacto, né, e percebeu que poderia, né, somar e ainda não tivemos. Não chegou no que... Eu fico... Mas sabe o que é esse? Não tem nada a ver com os zeros. Eu acho que a nossa responsabilidade é tão grande, porque, poxa, se você está querendo investir aqui, parece que cria uma responsabilidade a mais. Eu vou ter que fazer um trem doido, né, gente? Para falar bem mineiro, né? Eu tenho que fazer um negócio assim. Então, não é porque eu não acredito no potencial, mas até porque a gente entende que seria bacana a gente estar um pouco mais maduro para essa fase. Embora já falaram, Etienne, não tem nada a ver, isso é coisa da sua mente, talvez seja a hora exata, né? Mas eu tenho uma reunião com uma pessoa que também que está querendo agora, vai acontecer. Às vezes eu volto já de uma forma diferente na próxima convite. A escritora. A escritora com investimento, né? Mas vai acontecer esse mês, mais uma reunião, né? Não é rodada de negócio nem nada, mas é uma reunião realmente para a gente poder saltar outros, eu falo assim, vislumbrar outros horizontes. Legal. Que eu acho que também e é bacana. O que é esse GR Pro? Explica pra gente como é que funciona, o que é. Nossa, gente, o GR Pro, ele nasceu há 12 anos atrás, viu? E ele é uma plataforma hoje de gestão operacional. E quando a gente fala de gestão operacional, a gente está falando de back-offices, né? Empresas que têm pessoas. E vocês que têm negócio sabem do tanto que é difícil você gerenciar pessoas. E hoje, quando a gente está falando desse universo, onde o home office ele é muito forte, as pessoas às vezes estão, né, trabalhando de forma híbrida, é muito importante você ter a gestão, os dados ali, né? Não tem como você criar uma estratégia de negócio se você não consegue gerenciar, né? Então, hoje a gente, semana passada escrevi um blog sobre isso, né? Que a gente está, a gente está vendo um abismo sendo criado em empresas que conseguem fazer análise de dados e aquela que não consegue fazer análise de dados. E o GR Pro é uma plataforma de eficiência operacional que tem mais de 30 soluções integradas. Mas ela começou com isso tudo? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso foi muito orientado à visão do cliente. Então, nós começamos há 12 anos como um portal de compras para redes e franquias. Porque toda rede e franquia precisa, os seus franqueados, eles precisam fazer compra na central. E a gente criou esse portal sob medida, na época lá E aí a gente foi evoluindo, começamos a colocar num monte de rede. Quando eu visitei a primeira rede, eu olhei e falei assim, gente, mas eles têm um software para o financeiro. Eles têm um software para universidade corporativa, eles têm um software, enfim, eles tinham software para cada coisa. E a gente começou a trabalhar esse desenvolvimento, né? Então, hoje ele tem, né, toda a base de compras, gestão de tarefas, que é a parte de automação de demandas, assinatura de contratos eletrônicos. Louco, então, né? Tudo isso faz no mesmo ambiente. E o que é interessante? Porque uma empresa que tenha na sua base clientes que você precisa manter essa fricção, a plataforma, ela é a plataforma do cliente, é uma plataforma white label que a gente chama, tá? E esse cliente, ele oferece esse ambiente pro cliente, né? No caso, né, a franquia ou a empresa, né? A empresa de tecnologia, ou atende a empresa de tecnologia, oferece esse ambiente pro cliente abrir um chamado, assistir algum treinamento, né? Verificar suas faturas, verificar contratos assinados, enfim, fazer tudo o que ele precisa. É o ponto que linka. Isso é legal porque numa relação de cliente, né? De empresa-cliente, fica muito frio, distancia demais, né? Então, é um ponto importante, facilitar essa comunicação. Então, hoje ela é a única plataforma no mercado com 30 soluções unificadas, gerando, baseadas 100% em conceitos ágeis. Então, a gente utiliza todas as metodologias ágeis, que é o OKR, que é o Kanban, que é o Scrum. A gente utiliza isso dentro da plataforma. Por quê? Porque eu tinha um sonho de colocar isso na gestão. E isso virava um monte de papel na parede. Eu falava, gente, isso aqui não vai funcionar. Eu estudava Scrum, virava um monte de papel e não acontecia nada. Eu falei, gente, isso aqui não está funcionando. Aí, quando a gente foi criando a tecnologia, de fato, para colocar na prática, aí sim nós conseguimos gerar resultados. Então, hoje a gente atende
franquias que têm mais de 1.200 unidades no Brasil, entendeu? Com a plataforma. E atendemos back-offices com mais de 250 pessoas. Então, fazendo a gestão de dados. E esse software, ele é personalizado para cada situação? Ou vocês conseguiram, por essa expertise em atender, né, franquias, falando mais de franquia agora, basicamente ele atende independente da franquia que eu tenho, né? Sou uma franquia de bolo, sou uma franquia de óleo, de trocar óleo de carro, tudo é franquia. Ele praticamente atende todos os segmentos ou há uma necessidade grande de uma personalização? Veja bem, isso é muito importante, porque hoje existe muito software para franquias, igual você falou. E quando eu falo franquia, a gente está falando da unidade. Então, lá no PDV, que é a empresa que está vendendo o bolo, que está fazendo atendimento estético, etc., tem softwares muito especializados. Eu sou aquela que une esse dado e traz para a franqueadora, para a holding, né, ou para o grupo, analisar o resultado dos seus, né, das suas empresas. Então, é até mais para a franqueadora do que para o franqueado. Ela é mais para franqueador e franqueado. Embora a gente lançou um produto agora que está dando uma adesão muito bacana, que é voltada para a padronização, né, digital das franquias, tá? Das franqueadoras. Por quê? Imagina você com uma franquia, não uma franqueadora, com, sei lá, 300 unidades. Sim. Gerar LPs, gerar tráfego para essas LPs, você fazer com que uma campanha seja atualizada para todas elas. Então, o Pulse, que é o último produto nosso que foi lançado de inovação esse ano, que é o motor 3 já quase, viu, gente? Motor 1, 2 e 3, né? Ele foi lançado e teve uma adesão muito grande. Então, assim, grandes franquias têm essa dor. Então, é esse olhar para o cliente que não pode parar. Eu não posso parar naquilo que eu faço muito bem. Eu tenho que continuar entendendo qual que é a necessidade. Sim. Então, assim, para a franquia, nós temos esse produto. Esse produto são páginas de captura de oportunidade para a franqueadora. Então, a gente chama de marketplace, estruturação de marketplace. Sim. Porque é toda padronizada. Se a franqueadora ela não oferece esse tipo de ferramenta, ela simplesmente deixa na mão do franqueado. E o franqueado faz do jeito dele, perdendo o padrão da imagem da franqueadora. Então, esse é o produto. Mas do GR Pro, que é toda a base de gestão, ela é para a franqueadora. Então, ela é para a empresa, né, que realmente precisa ali gerir os dados. E, às vezes, elas têm um back-office grande, gente. E qual que é o maior problema do back-office de uma empresa? Tá? Eu vou falar de empresa no geral, porque não se restringe à franquia. A franquia. É um gestor, eu falo que a maior dor que hoje eu mapeei é o gestor, ele ter a tranquilidade. Sabe aquela questão de quando você está crescendo e você começa a perder o controle? Porque quando você tem 10 clientes, você está ali de olho, você tem 2 colaboradores, 10 clientes, 20 clientes, 3 colaboradores. Tá fácil ainda. Tá fácil, hein, gente? O game tá gostoso. Só que depois que você tem 30 clientes, um back-office com mais de 10 colaboradores, você já não vê mais nada. Ou você vê muito pouco da sua operação. Passa tudo muito que você não vai conseguir Quando ver. você sabe qual que é o problema que começa a surgir? Um cliente falando assim, não tô feliz, não tá, porque você fazia do melhor jeito possível. Você falava, aí quando você vira assim, oi, Tiene, mas você não tá ligando pro cliente uma vez por semana, igual eu falei, esqueci. E hoje eu falo que nós estamos numa era onde a gente está com overdose de informação. Como é que você vai exigir que a pessoa lembre? Eu não exijo meus colaboradores lembrar de nada. Eu falei, você não precisa lembrar de absolutamente nada. Mas a sua rotina, a sua agenda estratégica é feita a reunião segunda-feira e eu sei exatamente o que está planejado para a semana toda de todas as pessoas. Não preciso nem reunir. Da minha casa eu consigo saber exatamente o que está sendo feito, qual que é o cliente mais atendido, menos atendido, quem que é o cliente que faz quantos dias que ninguém fala com ele. E essa visão, que eu falo que é uma gestão por rastro, Sim. e começa a ser uma gestão por rastro, ela é determinante para você criar uma escala no seu negócio. Porque senão você fica com medo de crescer. Fala assim, nossa, se eu colocar 50 clientes, já parou para pensar se você, no seu negócio, fechar 50 clientes hoje? Inviabiliza total, trava. Você está pronto para esse Trava. tipo de escala? Com certeza. Então, qualquer negócio que tem que ter pensamento de escala, você tem que estar pronto para essa escala. E aí entra o papel da gestão, a tecnologia, para ajudar você a garantir realmente essa experiência com a tua marca, que ela continue como se fosse o próprio dono fazendo, né? Fazendo ali, garantindo esse atendimento. Então, hoje a gente resolve muito bem isso. A gente cria mapas de atendimento dentro da plataforma, de maneira que isso seja disparado automaticamente. Então, você tem que fazer tantos atendimentos hoje, e isso vai acontecendo de forma automatizada, de maneira simples, prática. Viu? O e-commerce é algo que vocês atuam também ou não? Não. Não é muito... Não, a gente não atua com e-commerce. Eu falo que é muito bacana, né, o e-commerce. A gente tem muita procura por e-commerce lá, mas eu falo que é questão realmente de foco expertise, né?
Porque senão eu vou ter que me introjetar completamente nesse universo. Que é um universo enorme também, né? Mas aproveitando essa carona tua aí, quanto à personalização mesmo, diga-se de passagem, vamos dar um exemplo pra gente aqui. Hoje a gente, para dar um orçamento, né, eu sei que, por exemplo, o GR Pro, ele produz, ele gera orçamentos lá. Então, por exemplo, para a gente dar um orçamento aqui, a gente tem que calcular, por exemplo, qual cidade que eu vou fazer a gravação, quanto tempo, quantas horas que eu tenho de gravação, depois quantas horas que eu tenho de edição, né? Então, para dar esse retorno para o cliente mesmo, eu perco o maior tempo para fazer um orçamento, às vezes. E aí, essa personalização que talvez eu possa estar aproveitando essa carona, acontece no GR Pro, por exemplo, assim, olha, a Filmei precisa disso, o posto de gasolina precisa daquilo, mas e aí? Bom, se tratando da plataforma de gestão, hoje ela é modular, sabe, Alisson? Então, nesse sentido, a gente tem um pacote de ferramentas. E a gente vai entender o que você precisa de solução para te indicar realmente soluções que vai gerar impacto para você. E a gente sempre fala, no menor espaço de tempo. Olha, o que vai te ajudar agora? Qual que é o teu maior problema agora? Por exemplo, essa situação o GR Pro resolve. Então, já podemos garantir isso dentro da sua ferramenta. Perfeito. Que depois, inclusive, a gente já pode conversar um pouco mais. Se lascou. Já vendeu, já Já está vendido, na verdade. Eu Você fiz fez essa a pergunta para ela te vender. Eu já. fiz essa pergunta já sabendo a resposta, né? Lógico que eu sei que já podia, né? Se lascou. E o bacana é o seguinte, porque eu falo muito sobre isso. Por exemplo, a personalização é nesse sentido modular e também a personalização visual. É uma plataforma que eu falo que eu não quero que o cliente ele entre na minha plataforma. Eu quero que ele sinta que essa plataforma Foi feita para ele. é dele. Então, o acesso é na URL dele, todas as cores, identidade visual, tudo dele. A gente personaliza ela. E ela está no ar em 48 horas, prontinha com os módulos. Por exemplo, eu quero um funil de vendas integrado com isso, com aquilo. A gente tem tudo lá. Um funil de vendas ou um CRM integrado com o processo de onboard. O cliente fechou, já dispara a tarefa para todo mundo, o que tem que fazer, quem que tem que dar mensagem, quem que tem que e-mail de boas-vindas, documento de onboard. Então, isso ajuda muito dentro do processo. Então, quando a gente fala de personalização, não é que a gente fica programando coisas específicas, sabe? Mas hoje a gente tem, acho que depois de 16 anos, sabe, Alisson, a gente tem um conjunto de ferramentas que a gente vai falar assim, então vamos lá, Alisson, o que você está precisando para a tua gestão? Qual é o seu principal problema hoje? E a gente vai encontrar, a gente vai construir esse caminho dentro dessas ferramentas. E eu ainda acrescento muito com os clientes. Falei assim, olha, é a ferramenta que vai te atender agora, para sua necessidade agora, mas que ela está pronta lá na frente. Por exemplo, olha, eu quero criar uma universidade corporativa para que meus clientes, além de ter o meu serviço, eles possam entender alguma coisa a mais, eles possam nos ajudar, ele possa também fazer a parte dele para gerar resultado. Pronto, a universidade corporativa vai estar lá. Então, assim, um conjunto de ferramentas que realmente vai potencializar o negócio e gerar resultado. Não somente resultados que a gente fala, os resultados mensuráveis, mas resultados realmente que às vezes é imperceptível, mas que gera valorização de imagem e tudo mais. Não é o ganhar dinheiro, às vezes é deixar de perder. Já começa por aí, que se você já não está mais perdendo tanto dinheiro que você passou a gerenciar melhor, você já automaticamente está ganhando. Né? Então, com certeza. quem fala, não, eu preciso preciso ganhar mais dinheiro. Peraí, primeiro você está vendo se você você não está perdendo. Exato. Né? A gente já entrou em algumas corporações que tinham trabalhos mais manuais. Né? Então, por exemplo, tinha 3 pessoas no financeiro fazendo trabalho financeiro. Uma organização até relativamente média, sabe? Não era tão grande assim não, mas era média. A gente entrou, a gente fez todo o processo de automação, implantou o financeiro que faz tudo automático, entrega até fatura por WhatsApp, gestão de atendimento do WhatsApp. E quando veio, ele falou assim, olha, Tiane, eu peguei uma colaboradora e coloquei para uma área um pouco mais estratégica, ou essa colaboradora que tinha uma expertise financeira, ela começou a pensar em novas oportunidades que pudesse gerar entrada de... Então, você entendeu que a gente tira a pessoa do manual e coloca ela para fazer o que ela faz de melhor, gente. Ganha dos dois lados. Usou da inteligência emocional de vocês, passou a virar uma inteligência artificial e pegou a inteligência emocional e levou ela para um lugar melhor, não é verdade? Exatamente. É isso Show. aí. O que você falaria para as mulheres que vão nos assistir no futuro próximo, ou estão assistindo agora também, no sentido de empreender, não ter medo? O que você recomenda de tudo que você já viveu? Né? Podemos afirmar que você é uma empreendedora de sucesso, né? Por todo o seu trabalho, o excelente trabalho que você fez, mas o que você falaria para essas mulheres aí que sonham um dia ser como você ou buscar, né, dentro ali do segmento dela algum sucesso?
Bom, primeiro, para mim é uma honra, sabe, estar aqui, né, hoje falando com essas mulheres, né? E, assim, eu acredito que empreender é para todo mundo, tá? Então, deixar de lado essa questão de, às vezes, acreditar, né? Eu acho que isso é só uma questão realmente de mentalidade empreendedora, ou às vezes essa crença que eu não sou capaz, mas que realmente não precisa ter medo. É realmente ir, acreditar e ter ação. Né, interação, não ficar olhando muito para os lados. Nós vivemos um momento onde a gente se compara muito. Essa comparação, ela está acabando com a gente. Né? Porque quando você começa a se comparar, você começa a ver, parece que você quer já ter a vida do outro, você quer pular as etapas, e não é assim, né? Hoje, eu olho e falo, poxa, faz 16 anos, eu olho todos os desafios, então assim, eu não estou aqui do nada, estralei aqui, né? Estralei com esses resultados. A gente sabe que tem uma trajetória, então eu falo assim, olha, é realmente respeitar a sua jornada. E vai em frente, não tem que ter medo não, tem que ir em frente, se é teu sonho, se você faz isso muito bem, escolha aquilo que você faça bem, né? E vai em frente, mas respeite a jornada, porque hoje eu falo que nesse ambiente que a gente vive do digital, isso tem prejudicado muitos empreendedores e empreendedoras, porque começa a ver coisas que não é ainda a etapa dela, como a gente sempre vê, né? É pessoas comparando o bastidor com o palco dos outros, não pode, verdade. isso acaba com a gente, eu mesmo às vezes me pego fazendo isso, falo, nossa gente, o que é isso? Não, calma, Nossa, tá tudo bem, e a gente acelera, e a gente fica ansioso, a gente acha que a gente não tá bom o suficiente, a gente já, então assim, eu falo que as mulheres, talvez um pouco mais, tá? Até por conta da história, elas se cobram muito, entendeu? Então, é realmente colocar a cara e fazer, entendeu? É a ação que gera resultado, não tem outra receita. Buscando essa reflexão tua, diga-se de passagem que isso não vai acontecer se Deus quiser, mas e se agora você perdesse a memória e alguém chegasse e contasse a tua história para você, o que você se sentiria? Eu gosto muito dessa reflexão, porque é uma maneira da gente voltar para a realidade, né? Se eu perdesse a memória agora, eu fico assim, se eu perdesse a memória agora, Alisson, e fosse, sei lá, acordasse numa casinha no meio do nada, e alguém fosse contar a minha história para mim, será que eu sentiria? Eu me sentiria assim, gente... Quem que é essa? Que incrível. Nossa, que maravilhosa. Eu acho que essa é uma maneira da gente, sabe, se parar valorizar, né? Porque a gente se compara muito. Sempre vai ter pessoas melhores, entendeu? Sim. Mas se você viver a sua jornada, gente, não tem nada mais incrível que isso. Então, olha, eu ficaria muito orgulhosa da minha jornada, eu ficaria muito feliz, e eu ia falar assim, gente, essa mulher top demais, véio. Nossa, quero ser igual a ela. Palmas. Muito bom. Ó, a gente só vai enterrar, em terminar, porque a patroa, né, que são as mulheres, já mandou a mensagem pra gente. São elas que mandam, hein, gente? Elas que mandam. Vamos logo, já tá tarde, tá tá na bom. hora. Mas foi muito bom. Papo delicioso, né? Delicioso mesmo. Ai, gente. De muito aprendizado e de empoderamento, né? Diga-se de passagem que é um orgulho, né? Pode ser muito machista isso que eu vou falar agora, mas é um orgulho poder ter uma mulher pra gente aqui poder bater esse papo e abrir esse leque, né, interessante aí, que é de verdade, né? Parabéns pela carreira, pela persistência, pelos ensinamentos que você trouxe aqui pra gente, né? E isso só mostra pra gente que quando a gente quer, né, a gente é capaz, com muita determinação. Então, parabéns, obrigado mesmo por ter vindo, a gente ficou muito feliz. E quando você lançar o seu livro... Lance aqui. Você já sabe onde você vai lançar, hein? Vai ser aqui. Nada de hein? lançar Assim, no seu sistema, não. No seu fala- sistema, não. É aqui. Só para ficar claro e deixar bem documentado, ela é a dona da Adapt Web, junto com o esposo dela. Fala os seus contatos para deixar aí para Ai, que quem... incrível, Já gente. passaram tudo, né? Aqui, ó, copinho. ganhou um copinho. Ó, que lindão. Ó. Todo mundo aqui, ó. Esse ano Pega é o essa ano blusinha da aqui, ó. tecnologia. Tecnologia, ousadia e inovação. Esse ano a gente colocou ousadia. A gente falou que vai ser bem ousado. Todo ano a gente trabalha com endomarketing diferente. Essas são as palavras do ano. Olha, pode nos encontrar, né? Pode falar para aquela câmera aqui, ó. Bem assim, focada, né? Pode nos encontrar nas redes sociais, AdaptWeb, né? Ou no site adaptweb.com.br. Então, nós estamos lá, vocês gerando têm conteúdo. site. Comedião. Então, que bacana, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito esse convite. Eu adorei esse momento, viu? Vocês foram bem... dóceis, viu? Comigo. Gentis, tá? Foi muito bacana. Obrigado. E E ganhamos sucesso. presente ainda. Vida longa ao Cefragol, viu? Amém. Obrigado, Obrigado Obrigado muito mesmo. obrigado mesmo. Valeu. Tudo de bom, viu? Obrigado. Obrigada.
Obrigado, Prazer, Vitinho. Prazer gente. foi nosso. Isso aí, Gente, galera. Obrigado valeu. pela participação. Obrigado por nossa audiência aí. Continua compartilhando, hein, gente? Tamo se inscrevendo junto. e Se tamo inscreve junto. aí, não esquece não. Valeu, abraço. Tchau, Valeu, obrigado. Até a próxima. Cefragou Podcast.